Reel it in, I got the bag, tell a friend. She got some ass, bring it in. Bitch, I'm the news, CNN. Yeah, hey. Drippin', really got the TikTok missing. This pimpin', broke niggas got me living. Wow, you Jordan or Pippin. I'm Kobe, I'm never gon' dish it. I'll miss it. I'm dissing as fuck and I ain't got the time to just kick it. I don't trust nobody cause I can't be fake. Frontin' ain't an option cause my soul can't change. And I'm tired of being humble, bitch, I feel no way. It's that young nigga shit, I might pull up to your bitch like. Reel it in, I got the bag, tell a friend. She got some ass, bring it in. Bitch, I'm the news, CNN. Yeah, reel it in, I got the bag, tell a friend. She got some ass, bring it in. Bitch, I'm the news, CNN. Jesus Christ. Hallelujah. I buy that shit before I even know the price. Hey. This 13K up on my finger, bitch, you right? Them diamonds dancing, yeah, that boy be looking nice. I guess this what you call that motherfucker. Got a Tatiana, put her in designer. She Italiana, she a sorta kinda, she Bjork cute. So she really fine, just sorta weird, and she got some cake. She give me OPP for my ODB. These APC, do your ABCs. I'm a young dreadhead with anxiety, and I love it when a bitch nigga trying me. I don't trust nobody cause I can't be fake. Frontin' ain't an option cause my soul can't change. And I'm tired of being humble, bitch, I feel no way. It's that young nigga shit, I might pull up to your bitch like. Reel it in, I got the bag, tell a friend. She got some ass, bring it in. Bitch, I'm the news, CNN. Yeah. Flex up, stretch out. Big bands, whoa, whoa. Flex up, stretch out, 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 big bands, whoa, whoa. Bet you don't get no murders out me. Go tell the cops, I bet you don't get no murders out me. Flex up, 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 pick up the cake, yeah. I pick up the tray, yeah. Spread your bitch, she gave me face, yeah. I sprayed at the op, yeah. She got shot in the face. I'm on a codeine, I'm falling in love with codeine. I really be sipping the lean, I'm never sipping the green. I'm doing them drugs, me. I'm doing them drugs, me. That white hoe love me, that white bitch love me. Flex up, stretch out, big man, whoa, whoa. Flex up, stretch out, big man, whoa, whoa, whoa. 6 B's, Bentleys, APs, that shit like 2-piece, FNs, chop your height, his bitch, posted a song. İki bros. Okay. Let's go. Aqui é pilota X. Em 20, maltinha, quem está a chegar agora? Segunda stream do dia, estamos aí no grind. Let's go. Vamos jogar um bocadinho de. Vamos continuar a jogar um bocadinho de Dave e depois vou jogar para cima qualquer mais logo. Talvez eu compre o Battle Beat. Constipado? Pá, não sei dizer o que é que eu estou. Não sei se é alergias, estou com constipação. Não sei dizer. Ando tipo cheio de alergias, provavelmente. Ignorista de fungoso. Origin to beach. Às vezes. Nota-se o nariz já. Tudo fodido, ó Filó, tudo fodido. Tudo fodido. Make a phone call to Ellie. Build up trust with the sea people. Ok. Vamos fazer o que é? Como é que estás, Filó? Estás fixe? Já consigo dar upgrade a isto, não? Será? Não consigo. Preciso de mais corda. Já, só preciso de corda. E para isto? Blue Starfish. Ok, então já consigo dar upgrade a esta, né? Crafto uma. A seguir para a animação.
Depois upgrade, tal. E Nance. Só a ver a animação disso. Oh, não. Ok, ficou fixe. E agora? Este é... Olha, este já consigo dar upgrade, só me faltava era mais fragments. Eu gastei agora alguns. Senão já tinha dado. Com licença. Ok. Deixa eu ver uma coisa. Onde... Como é que... Há aqui umas cenas que ainda estou confuso sobre as armas e assim. Mas já, se for. Spot. Eu acho que a medium é pior. Isso mesmo. O que é esta parte? Reduce damage taken. To be honest, yeah. Okay. Olha, vamos assim. Mais. Talk. Não, não era isto que eu queria. Existe, não é? Vou comprar. O que é que eu posso vender? Isto. 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 Acho que para agora está tudo. Vou estar a mexer muito. Nem sei o que eu preciso. Estou ao 50. Ah pá, já, vou deixar assim para agora. Ok, está feito. Upgrades, dá para dar? Não tem dinheiro. Dá para dar ao tanque. Pode dar. Bora. Vamos teleportar-nos. Cheguei agora à casa dentro do carro com os vidros abertos. Está uma maravilha. A ver se o Tiago chega. Ok. Então até ir para casa. Também estás aí no fresquinho, estás bem? Quando começamos a ver rabo de peixe, vou-te ser sincero, nunca mais me lembrei disso. Mas já temos que começar, que eu também quero ver. Pá, fala com os meus mods ao Filó. Fala com os meus mods a ver se eles... se algum deles chegar à frente. Eu não quero fazer nada. Ei, dá para jogar? Ei, quero jogar! Estar à espera? Já, não me lembrei mais. Da merda. Aqui a brilhar. Uma loja? Blacksmith? X. Ele ainda não gosta de mim por isso, mano. Tenho de subir o crédito, mas não sei como é que se faz isso. Mas esta cidade é enorme, bro. What the fuck? O Goody? É com o Filó? Quem é o Goody? Mas então, que conversa é que tiveram? O que é que se passou? E onde é que tiveram? Na stream? Qual foi? Não, do Goody? Queria dizer. Qual foi já no stream? Onde é que tiveram a falar? O que é isto? Na stream dele? Ok. Eu não a falar do que é. Se na stream dele só pode ter sido sobre merda. Não estou a perceber nada que se está a passar nesta cidade. Ele tocou uma música para mim, X. E esta? Tia dama, posso namorar contigo. You're the woman that's been wondering about our village, right? Hey. I mean, boys, catch the runaway seahorses. O que tem que fazer? Apanhar seahorses? Oh, bro, que missões.
Ah, mas dá para ter moedas aqui nesta vila? Olha ali em cima. Tenho zero, mas dá para ter moedas. Sobreviver e tal, já. É fixe falar com o pessoal que tipo vais obtendo missões, foda-se. Vais obtendo opiniões diferentes sobre merdas. Como é que eu sei? Ok, isto mostra-me o mapa, mas como raio é que eu sei onde é que andam os Seahorses? É a sorte, né? Tenho de andar por aí e ver se os apanho. Digo eu. O que é isto aqui? Não, restaurants. O que é que vende neste restaurante? Tem uma vida fodida? Quem é o Goody? Ah, é o que é. Vida é foda. Quem doar isto aonde, mano? Eu nem percebi nada da missão. Vamos tirar esta daqui. Tá. O que é que eu tenho? Lunchbox do Gatekeepers. Onde raio é que estão os Gatekeepers? Ah, será que subi a minha credibilidade? Return to Mima. Espera, dá para andar neste golfinho, bro? Por que não? Bem, I don't know. Boa! Temos dinheiro e crédito. X. Temos de acabar agora a missão dos leões marinhos, é assim que se chama? Cavalos marinhos, leões marinhos. Acho que é leões marinhos, não é? E depois vamos à parte de cima de... Espera aí, deixa-me já aceitar a outra missão também, já fico. Falamos sobre a ideia de alugarem uma autocaravana. Yeah. Isso não é para agora, mas sim, no futuro era uma ideia fixe. Alfa é a condutora, yeah. Também não tinha muita sorte, mas ninguém sabe conduzir. Ah, ele vende sementes, ok. Ok. Offer flowers. Espera. Offer flowers to King Long Statue. Mas que as flores já estão lá fora ou eu tenho de ir buscar? Já estão aqui. E onde raio é a estátua? Oh, parece o carteiro. O carteiro Paulo. Vocês conhecem o carteiro Paulo, maltinha?
Vias tanto isso? Eu também via em puta antes de ir para a escola. Dava sempre de manhã. O gato, yeah. Era bem fixe o carteiro de pau. E o Bob construtor. Como é que se chamava o gato? Pá, não me lembro, já foi à boa. Mas tinha um nome assim simples. Não era o Riscas. Vamos descobrir. Carteiro Paulo. Gato. Seu gato preto e branco está de volta. Como assim? O gato não tem nome, é isso? É só o gato preto e branco? Jess? O gato chamava-se Jess? Ah, yeah, o Riscas era do Ruka, tens razão. Pá, pelos bichos chamava-se Jess. Yeah. E o cão do Nodi chamava-se Turbulento. Não? Também acho que não se chamava Jess, mas pronto. Este tinha o nome português. O que é que eu preciso fazer agora? Tenho que voltar lá, não é? Yeah, return to caso shit. Yeah, em português o nome dele não era Jess, certeza. I don't know. Faço ideia de qual era o nome. Bro, porquê que eu não posso andar no golfinho? Não era mais rápido eu andar aqui de um lado para o outro? Ok. Já estou a ver que vai ser 10 de cada vez, portanto vou ter de fazer 10 missões. Kiko, era isso. Vamos ver onde é que vou encontrar o outro leão marinho. Talvez lá em cima. Vou ter de me teleportar lá para cima. Estou a ver o filme. O que vale é que aqui em baixo eu não gasto oxigênio. Posso andar à vontade. Isso é fixe. Não sei como é que não se gasta oxigênio aqui. Mas estes humildes não me deixam jogar com eles à bola, mano. Otários. Já estive aqui, não? Nem sei se já estive aqui. Deixa-me lá dentro ver o que é. Arcade, workshop. Não, eu estive na workshop, né? Acho que sim. Vamos aqui, arcade. Aqui. Oh, já estive aqui. Posso jogar? Oh, dá para jogar! Find the Pearl. Olha aí, ó, Filó. Find the Pearl. Vamos apostar 10. Está aqui. Calma. Temos de seguir este. Aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. É este. É só clicar? Está aqui, bro. Não me enganes. Está aí. Fácil, bro. Maravilha. Pronto. Carteiro Paulo, Bob construtor. Yeah. Tem essa merda toda. Sei lá, eu via tudo. Via Pokémon, Digimon, sei lá, Yu-Gi-Oh! Tudo. Beyblades. E este, como é que se joga? Joguei este. This is the game of shark, which you play with Junak. Remember the shark cavity that you'll sometimes get a glimpse of. Numbers between 1 and 3 are selected, and whoever touches it first will lose. Isto que Tiago, é como eu. Vamos apostar só 10 porque eu não sei como é que se joga isto, quero ver. O que é esse suposto fazer? É para dizer quantos pings aquilo deu? 1. Eu não sei o que é que tenho de fazer. Ah, já sei.
vai jogar 3. Boas noites. Como é que é, bro? Estás fixe? Mano, nem tinha reparado que eras tu. Tens o mesmo símbolo que a Filó. O mesmo badge. E a mesma cor de username. Eu pensei que tinha sido a Filó a mandar aquele emote. Só reparei que tu falaste porque a Filó disse-te hoje. Changed? Fair. Como é que é? Estás fixe, bro? A Cavity estava tipo algures... Bro, vai 3 mesmo, há macho. 1, 2, 3. Já me fodeu. Ai não, ele perdeu. Bora, caralho. Até me assustei, mano. Foda-se. Não quero jogar mais. Já está. Bora fazer o que estávamos a fazer. Parte da missão. Está fixe e eu? Pá, não estou muito fixe, mas estamos. Estou fodido das tanturas, mas... posso fazer. Mano, estou a jogar este jogo, David the Diver, mano. Estou colado nesta merda, bro. Comprei ontem, já tenho quase 12 horas nisto, bro. Já joguei mais esta merda do que ao que dormi, bro. Já estive aqui, mano. Isto é Blacksmith. Vamos lá em cima. O outro Leon Moring deve estar lá para cima. Um dia que tenhas tido que não estás fixe. Pois, lá está. Vamos mesmo ter esta conversa, Filó. Que achas que eu não gosto de existir? Vamos ao portal, vamos lá em cima. Deve estar lá em cima o Diamorim. Como é que se apanha a merda do portal, dude? Ok, só fazer isto. Desde está tudo nice. Ah sim, mentir às pessoas, clássico. Isso vai resolver os meus problemas, como é óbvio. A clássica tática de mentir às pessoas que estás bem. Quem nunca? Ok, bros, está tudo nice. Estou bem, mano. Está tudo uma maravilha, bro. Adoro a minha vida. Não é mentira, é pensar positivo? Não, é mentira. Se está-me a perguntar como é que eu estou e eu estou mal. Porque é que queres que eu diga que estou bem? What the fuck? Não percebo essa teoria. Então não é? Dude, se alguém me pergunta como é que eu estou, tenho duas opções, mentir ou dizer a verdade. A verdade é que estou mal. Mentira, estou bem. What the fuck? Estou certo ou estou errado? Vamos resgatar a missão. Ninguém meteu aqui nada ainda? Não. Esta parte da história é uma beca seca. Está lá no oceano a apanhar peixe, caralho. Tipo, pelo menos, tipo, eu percebo a importância disto na história, mas tipo, não devia ser preciso fazer tantas missões. Tipo, se canta de um lado para o outro só fazer isso. Ah, mas acho que já deu 20 de cada vez em vez de dar 10, ok. See yours, hustings. Oh, nice. Speak to Yami, you can find in front of the race cars. Vai dar para apostar também? Oh, bro, diz-me que dá para apostar, por favor. Seahorse Racing, bro, por favor, diz-me que dá para apostar. Eu faço ali no bro, juro. Bro. Deixa-me apostar, caralho. This is what you can register your certificate for the races. Why don't you try it out? Metem 18 a tudo. E os outros? Como é que eu vejo as estatísticas dos outros que vão correr? Ok, corrida de 100 metros. Ou Team Race. Mas eu não posso ir para Team Race porque eu não tenho outro Seahorse. This is where you can see the participants and check who you are against.
Ok. Ui, não vou ali. Não, estes gajos têm Sea Horses muito melhor que os meus. Não. Para caldeiro. Espera, muito melhor não, o meu tem 22 afinal. Eu só tinha 18. Ou depende tipo da corrida, como é uma corrida curta o meu tem 18. Não sei. Cadê-se o meu gajo? Steer to increase the Sea Horse's speed and win the race. If your gauge goes past green, you slow down, so be careful. Ok, tenho que manter ali naquela linha. There are different grades and types of races, or and combined races that offer greater prize. Ok, bora. Mas foda-se, bora ganhar. Bora, caralho! Já fodeu, não? Bora! Dude, ao menos não fiquei em último. Ou fiquei? Fiquei em último? Onde é que eu estou, cara? Fiquei em último! Oh, dude. Oh, bro, fiquei em último. Dá para ir com o mesmo ou ele fica cansado e agora não posso correr com ele? Primeira conta de baixo. Bro, vou ganhar a próxima. Dá para ir com o mesmo? Ou ele está cansado? Não percebo. Agora está 18. Porque é que há bocado está... Mano, eu não percebo. Tipo, como é que isto funciona, caralho. Porque é que há bocado tinha 22 e agora tem 18? Vou levar uma coça, mano. Só um gajo é que tem pior que o meu, que é este, o Shungi. Vou humilhá-los. É deste. Eu tenho que perceber o que é que aquele slide faz. Não sei se me dá mais speed ou não. Tem ali uma cena, se carregar... Ah, quando tiveres... Deve ser quando tiveres tipo quase na meta, fazes o slide para tipo passá-lo já à frente, caralho. Anda lá. Mantém. Isso. Anda lá. É só não ficar em último. Bro. Vou sacar do slide. Que merda, bro. O que é disso? Estás a fazer outra merda. Não tenho jeito para isto. O que é nas corridas de cavalos? Foda-se. Que merda, bro. Dei slide. Não fiz nada. Não. Sai daqui. Não quero. Não quero. Tchau. Foda-se. Que merda, bro. Mapa. Como é que eu vou àquele portal ali? Eu apanhei este portal e mando-me... já percebi. Vamos lá no estante. Vamos ter uma musiquinha, bros. Eu estou com a música do jogo desligada. Tem uma musiquinha. It's in a dance, it's in a mood. And then the G's walking and everything froze. Por que eu não posso mandar-me deste portal logo para o outro? Foda-se. Esta merda aqui. Shrine. Oh, nobody's here. I guess I'll have to come back later. Não dá para fazer nada? Não. Bem, bora vazar desta vila, bro. Esta parte da história é uma seca, bro. Foda-se. Quero caçar uns peixes. Está cheio. Vamos embora. Não há mais o que fazer.
I climb, swine dive behind mine at any time. Grinding for them rollies, not all the top jewelers know me. Mr. Copper showpiece, 40 bands just on the band. My man, hot hands, frozen fingers, pinkies on nice like Disney. Figure skaters on my bracelet getting dizzy. Picture me sitting, fuck that. Picture me getting, picture me whipping in Ferrari shift alone the Pacific. Smoking something exotic and terrific. Life like this only comes with a risk. Money, power in the bag. Living like I've been selling powder, my nigga mad bricks. This ain't nothing but that audio dope boy magic. Yeah, then the G's walked in and everything froze. You in the room full of players trying to hide your hoes. Money on my mind, sticking to the code. She see me get mine, can't help it if you chose. Then the G's walked in and everything froze. You in the room full of players trying to hide your hoes. Money on my mind, sticking to the code. She see me get mine, can't help it if you chose. Yeah. Then the G's walked in and everything froze. You in the room full of players trying to hide your hoes. Anda lá, cabrão, então. Não dá para sair por aqui? Ei, já vi o filme todo. Ei, bem. Eu vou ter de sair pelo espelho que está na cidade. Ei, bem. O meu cérebro já adquiriu o que é que se está a passar. E já me deu um ligeiro trigger. Quer descer tudo à la pata, bro. Que merda. Vamos só apanhar este cabrão. Quanta vida é que tu tens, cabrão? Penal. Vamos apanhar aqui isto. Volta, Brunos. Ok. Pá, resumidamente, não tenho nada para fazer cá em baixo neste momento e não posso sair por aquela entrada, ou seja, eu tenho de voltar ao barco e ir pescar e o caralho, tipo, sei lá, foi uma perda de tempo enorme ter vindo cá em baixo e daquelas missões, acho que foi uma saca do caralho. Já deu para apanhar umas coisitas, pelo menos, vai lá. Fucking on that shorty, yes, it's fatter. Hey, hey, diamonds like Michael Jackson better. Hey, hey, diamonds look like glasses when it's shattered. Hey, I know what'll really make them mad. Hey. What you say? Cash out. Cash out. Seaweed! Está fixe? Para receitas. Esta merda. Oh não! Oh no! Please don't kill me. Grandma called and told me that she need a new car. Got you, bro.
paper. But I can't blame him because his big brother paper chaser. Keep some money on his books, man. That young nigga straight. He said he don't want no visions. That young nigga ate. My best friend mama getting sick about a day. Cancer took over. É suposto eu seguir a baleia? My homie going through it. I see it all in his face. Now everybody bow your head. It's time to pray. Em apanhar mais um destes. Why she here? Tell your pop that you love him. Why he here? Tell your homeboy you love him. Why he here? One day you hear this, day you gone. For real. It's that time of the year. There's a lot of shit going on around here. Tell your bitch that you love her. Why you here? If it wasn't for her, would your kids be here? Sometimes I just sit back and think all the time. Do I think too hard or do I think enough? I don't know. Everything that I do, I got a son watching now. I got nephews and little cousins that look up to me. Yeah, I made it up out them streets, nigga, luckily. Only if you knew what I've been through. Mama stressing out cause the rent due. Went to grandma's grave and told her I miss you. It's hard to stay focused out here living in hell. The only way to get ahead is if you catch sales. You got niggas out here every day. Oh bro, acertei no peixe sem querer em vez de estar no teu baralho. Right here, no fairy tales. Tell your mama you love her while she here. Tell your pop that you love him while he here. Tell your homeboy you love him while he here. For real. One day you hear Manda-lo this, para day you cima. gone. For real. It's that time of the year. There's a lot of shit going on around here. E é? Bitch that you love her while you here. If it wasn't for her, would your kids be here? Oh bro, eu sou burro. Tell me who that nigga if it ain't me. If it ain't a party, then it's finna be. Never had a problem that I can solve. It must be official if I get involved. Quarter pound of fire burning daily. Harder to remember, getting harder to remember. I've been doing O nothing. que eu vinha mesmo fazer aqui abaixo? Já nem me lembro. I don't think my mama's Deixa-me ativar aqui as missões. Baby, I'm not flying, but I'm floating. If we're not headed to the top, where we going? 2 miles an hour, can you picture me rolling? Já, tenho que ligar a Ellie. Eu ia seguir a baleia, mas a baleia deu base. Acho que deu real base. Yeah. Bro, era mesmo altamente se desse para evoluir o arpão para chegar a um ponto em que consegue apanhar vários peixes ao mesmo tempo. Tipo, não para só num. Tipo, vai ser 2, 3 por aí. Será banger. Blazing like the player that you wanna be. Flavor like your baby mama's cup of tea. You see the company I'm keeping now. Feeling like I'm No. tripping, I keep feeling like I'm tripping. Don't come around if you don't be Ah, go. around me. I've been the man, you believe me now. Baby, I'm not flying, but I'm floating. If we're not headed to the top, where we going? Mas chama back. 2 miles an hour, can you picture me rolling? Cause life is so much better when you live in slow motion. O que é que isto faz, não? Strong knockback, ok. Está fixe. Knockback é poggers. Oh no.
Not you, you bitch. Oh, dude. Bro, deixa-me. Pronto, agora vem outro peixe. Oh, que caralho. Matei? Anda para cima. Say you wanna get rich, no matter the risk, no matter how far the trip. Okay. Say you just wanna be on, you want the rolling froze, you would never break the code. Okay, niggas. In Capanella, tell these niggas I'm at home. That's the crib, nigga. Tell these niggas I'm at home. That's the crib. On the Joy Road, nigga, that's good everywhere. One nigga, two straps, bitch, I double dare. Money on the counter, chops on the floor. Besides the Holy Spirit, I ain't worried about a soul. These niggas got a lot of mouth, ain't got no money though. They tell these niggas we can beat, we gon' get bloody though. 90 days ago, I was just in prison. I got out with a vision, and now I'm with J-Rock and Kids. Ain't it a blessing? All the Cali tapping in with the realest, when really I wasn't supposed to see the end of my sentence. You ain't knowing real niggas don't sit still. If you knew a nigga's story, you would get chills. If you knew some of them secrets, you would get killed. You ain't knowing shit real, nigga, shit chill. Já chegou aqui. Shit chill. You ain't knowing shit real, nigga, shit chill. Shit chill. You ain't knowing shit real, nigga. Não vale a pena ir ali, vou só descer. Primeiro apanhar o oxigênio. Yeah. Eu preciso disto. Fogers. Bad man representing. Peace to the world. Peace to the earth. Cápsula de oxigênio, nice. I said shit ain't been the same since we made Illuminati. Hex across my chest, see it written across my body. Brother me and gold, 47 Catholic casket. Resurrect my soul, come back as your favorite rapper. Yo, what if I told you there was nothing to be scared of? Nothing but yourself and all the lies they shared you. Look at all the lies that we lost cause we fear love. To the unknown and biggest dreams getting teared up. Like a revenge for the sacred land we stand on. Is incoherent to the very things we plan on. Bem, it was one more. I should look around more. Oh no. What? Espera, aquilo é destes só que gigante? Yeah. Bem, vamos largar esta. Fico com esta. Está ali o último que eu preciso. Oh no. Não! No shot que aquele me puxou. No one nigga stay with the dynamite. It's been in Brooklyn. Don't get your chain took when you're not looking. Ain't nothing worse than a flatbush man with a gun in his hand, ready to die for rubber band filled with just a couple grand. Yo, it's my 9 and them how it feel. Ready to kill. Oh no. That Clyonic Queen. Like I'm breaking wheels when the skills get spilled. So tell me what you think, yo. Better not blink. But the 6 low to your depth. Best to watch your step. I got you on the edge. I'ma tell them what that rep is. The Brooklyn set, and I don't see no threats. I don't see no threats, nigga. It's the best, nigga. No. Yeah.
Enganei-me. Enganei-me. Olha lá, nova. Morreu? Kinda sad, mas it is what it is. Oh, aquilo é uma foto do pai da miúda. Mind over matter, this shit ain't an object. Timing is nothing, I know it's a process. She see me sit at the table with bosses. You wanna fuck, don't make it so obvious. Moving with caution, fuck it, I'm lawless. Hey. If it ain't ballin', then what do you call this? Ah, estava a perguntar se eu quero manter no inventário porque eu posso levar lá para baixo para usar tipo na corrida. Ok, vamos salvar um destes. E vamos salvar um destes. Actually, they never pay no attention. Now this shit look like a movie. Moxie Java got the city poppin' at a roller, got me feeling awesome. I've been in my feelings like I'm Aubrey Graham. All these bitches, nigga, I be damned. I could probably use a hologram. Assign each one to a different person. People tell me you a bitch in person. Yo, Instagram is a different person. Rolling the chop on the way. Dropping these bombs. Ellie. Mama said don't do drugs, but this is the gateway. Hey. Focus pills and marijuana. I've been grinding like a boss. If she's with it and I want her, she'll get hired. I'm a boss. Never thought they'd see me winning. Now I'm winning. I'm a boss. Only right, I prove them wrong. Shit on niggas when I floss. Focus pills and marijuana. I've been grinding like a boss. If she's with it and I want her, she'll get hired like a boss. Never thought they'd see me winning. Now I'm winning. I'm a boss. Only right, I prove them wrong. Acho que tenho que ligar outra vez porque eu tinha outra missão com ela, não? Ok, ele já está a falar disso. You're in the background. Remember when they used to call me a class clown? Bitch, I'm a dad now. Bitch, I'm a dad. Still that big black funny nigga knock a bitch with a joke. VIP, you paying 10 at the door. In my section, drinking him from the stove. Never had too many options. Mango Arizona hot chips. Kool-Aid pickle with a bag of trolleys. Eating Chinese food without the chopsticks. The fuck is a silver spoon? Nigga, I really lived in a living room. I'm on the places you couldn't reach. If you had a million tentacles from a breach, birth is a miracle. This shit is spiritual. Had a therapy with God. He told me he would give me hits like I was a rookie. Barry Bonds. Now every time I drop a track, it sound like a cherry. Ok, não dá para fazer já esta missão então. Vamos voltar. Don't get it twisted, I've been a Rex, but I'm chilling at the Triceratops. Rolling these shots on the way. Dropping these bombs is Mayday. Mama said don't do drugs, but this is the gateway. Focus pills and marijuana. I've been grinding like a boss. If she's with it and I want her, she'll get hired. I'm a boss. Never thought they'd see me winning. Now I'm winning. I'm a boss. Only right, I prove them wrong. Shit on niggas when I floss. Focus pills and marijuana. I've been grinding like a boss. If she's with it and I want her, she'll get hired like a boss. Never thought they'd see me winning. Now I'm winning. I'm a boss. Only right, I prove them wrong. Shit on niggas when. O que é que se vai passar? Ponerlo. Lanza. Ponerlo. That is sad as fuck, dude. Ora bem, vamos...
Basicamente ela quer ser chefe, podíamos tipo ajudá-la a aprender. Let's go. Forget his fuck nigga somehow. He knows not what he do, but I'ma give him the drum now. Most you niggas done now. Washed up, telling stories how you used to get money, but you a bum now. Acho também não. Hey yo, 3 stamps get you a soda. Same chef in the mess hall, used to chef up the Yola. Seeing lessons in every color. I was in search. I crashed the mud, joined the cop, 3 of us. My magazine on fleek. 60 rounds, slip him off his feet. My high tops got red soles. Dome shot, leave your head blown. Mac 10 or the Mac 11. Dr. Stressing trying to put you back together. So many 12-12 A's, I can sell cracks forever. Hand in hand for new Margiela.
Walking over bodies, I'm godly. The ace of spades, sipping the pissy lobby. Deixa eu dar upgrades para agora. Bora fazer por 2. Time to count some checks, they go collect. They owe some debt. Nothing over, nothing less. And hoes on deck, and plus I flex, I put that on my set. Understand, I'm a man trying to make it in the world of death. She just wanna fuck and I just met her at the club and now we left. I just wanna fucking love it rough and she wouldn't love it nothing less. I just love how it bustin' nothing all up on the fucking chest. God, I love that dress. God, I love the way she dress, she fresh. God, I love her breast. God, I love her thighs and eyes. Swear to God, I'm out of breath. Swear to God, if I get out of line, she check. Only time we naked, only time she complain and demand for private jets. Twist my fingers, put that on my set. Fuck the other side, no disrespect. Talking crazy niggas coming at my neck. Man, that's virtuous. I'ma put that on my set. Show respect. I'ma aim for the neck, I'ma make some ghosts. When it comes to the raps, man, I must be possessed when you see me up close. When you look into my eyes, when you see how I flex, just me and my dog. I have a handful of cats, I ain't tryna fuck with the rest when I'm ready to die. My soul's in the sky, see the pain in my eyes, I don't wanna cry. Put my life on the line, put my blood on the line, see all the signs. But it's like a blind, trying to kill me for mine, and it's so behind. The police trying to find DNA on the line, man, open the door. Real niggas in war, man, I'm ready for war. 10 toes on the floor. Fuck with me on the 3rd, it will be Halloween on the 4th. Yeah, all the way from the east to the north. Rocky filling up that bank, was feeling mad weed on the floor. Merda, não cheguei a tempo para aquela cerveja, não tinha reparado, estava ali veja à espera. Oh well. Caralho, tá foda. Alguém. Holy. Trigger back, watch the bullet smack his throat. Niggas start shit,
is a nigga who's a coward. Only starting shit cause he think he got some power. Shower your ass with the pool, flip my holler points. When I start the blast, bitch, I bet your ass will get the point. Point me a tone right dead at your dome, fool. Candy from the hood, fuck that, ain't nobody cool. Booty shame, jealous ass, niggas know they ain't down. You the mental match, bitch, and the pastor's gonna clown. Niggas got me fucked up, niggas got me fucked up, niggas got me fucked up. Ok, temos a farm agora. Now everybody wanna play the hard role, talking about a big stare, money and a bankroll. I know that if a fool steps to the patch, I'll serve ya. I'll be downtown for your goddamn murder. Jerga, nigga vibes collar, pistol to his head. When I pull the trigger, better dollar than the chick's dead on the rival with this weak boy at the club, trying to fuck with cat in his back head. Call a slug, 38 caliber, however it goes range is very, very fatal, man. To a nigga's brain, train every day. I'm a motherfucking soldier. When you come Vamos ver aqui a cena do coisa. I done told ya, hold ya, nuts up, go and get your pop gun. You must be a fool if you think that niggas gonna run from your ass. I'ma pull the cat back to your struck. Niggas should've known, dog. Project Pat don't give a fuck. These niggas got me fucked up, fucked up, fucked up, fucked up. Wake up in the morning, the sun is shining, the birds sing. Every day I'm working, I make a purchase, I learn things. Money on the dresser, I count the blessings. And first things first, mix the vodka with Tropicana and watch Atlanta. That's the ritual, every morning is dinner food. Know a lot of people that only eat if it's WIC approved. Used to be stressed, sick of living and cynical. Used to think that shit was more important cause it's in the news. More propaganda, everybody wanna answer. Got people living like they happiness is held for ransom. Mental slavery, where's this train taking me? Caught up in the matrix, the demons are playing major leagues. People in denial, injustice is something make-believe. Debating with the devil is futile, he never taking me. I be in the city feeling like I'm on an island, man. I be elevating, I don't even need the ganja plant. I've been chilling in the sky. I've been living on my island. Love the feeling when I fly. Love the feeling when I'm vibing. Do it solo all the time. I don't worry about the problems. I've been living in my mind. I've been living in my mind. Neutrality, only believe in gravity. Pour some liquor out for the casualties in the family. Do the speed limit in Brooklyn, I'm driving 30. I never be in a hurry, the piggies ain't coming after me. Hoopty in the color red, that car certified. I just wanna live, now I'm feeling like I'm turning wise. Working with my hands, feeling happy cause I'm earning mine. Country boy vision coming from a set of urban eyes. Smoking in the open field, sipping from the holy grail. Nothing here for ego tripping people, they ain't shit for sale. Nothing but the center leaves, flowers as the centerpiece. Unless you the devil, I don't got a single enemy. Me and God cool, I ask her if she could send a breeze. Walking through the city in moccasins, passing memories. Shit that used to drain me internally gives me energy. Step into my demons and confidence like remember me. I've been chilling in the sky. I've been living on my island. Love the feeling when I fly. Love the feeling when I'm vibing. Do it solo all the time. I don't worry about the problem. I've been living in my mind. I've been living in my mind. Let me live. Vamos fazer o seguinte. Hey Dom, Este aqui so far I vamos listened to your album, and I heard you could post up and smoke a black too. mandá-lo embora. Ok. E vamos fazer um anúncio para ver se aparece gente com mais
Y'all out of town niggas just don't understand. We ain't got the same mindset or the same plans. I done ran with my man instead of running to the man. 2 shows back to back, got paid 50 grand. And a nigga like, damn, why you only so tough? Talking that shit cause his bitch chose up. Tried to get my number in his face like damn. Then my nigga J305 rolled up. Fresh crew attire, my niggas on fire. Them 15-inch wires, we put them on tires and roll. Pockets on swollen, staying on stock and hitting choppers, not sober. Sometimes I feel like I'm still supposed to be there. And when I stop in the hood, I see Lil C there. I try to show them the hustle instead of fortune and fame. It's a mental battle now, I tell them, put them on game. And niggas love how I do. At the skating rink, Jabot down, Nike shoes. Them hoes love how I do. Drinking Hennessy on stage, House of Blues. Cause California is for gangsters. California is for gangsters. California is for gangsters. California. California is for gangsters. California is for gangsters. Tá quase. California is for gangsters. California. Y'all out of town niggas just don't understand. We ain't got the same mindset or the same plans. I done ran with my man. Aqui por agora neste jogo. 2 shows back to back, got paid 50 grand. I'm Dr. Drake to the streets. Sei que me apetece jogar, bros. Vá conseguindo gestão. Nunca dá vídeo. Switch planes for you, got a nickname for you. C-A-L-I. A lot of girls fly to the West Coast cause we here. Marquita from junior high, man, I hope that she here. All my niggas gon' bubble, tell your homegirls come. All of them is in trouble, we don't close till 1. Wake up at 1:30, in and out for it close. Catch me in the drive-thru, then spin out on these hoes. Cause they love how I do. Linked up with Big Bond in the Bay, power moves, Cause California is for gangsters. California is for gangsters. California is for gangsters. California. California is for gangsters. California is for gangsters. California is for gangsters. California. And I'm from the part of the city that they don't be talking about. Hey, Austin, my grandmama house. Hey, Madhouse on Madison, middle school graduate, could have been trafficking, but I would rather do better than my uncle had in my head to the sky. Já vem, bro, vou só cozinhar. Comfort. We all like being comfortable. We like being cozy. It's why we don't like getting out of bed in the morning. It's why we like binging shows on Netflix. And it's why I wear the same gray t-shirt in every video and sit on the couch now. It's comfortable. But what could be more comfy than a nice, relaxing video game? Now, gaming is a massive industry, and the reasons we have for playing a game have expanded significantly. You can play a game to hone skills, pass the time, or just hang out with friends. For example, maybe you picked up Smash Bros. Just to full stock your friend Brandon and prove you were the best Kirby main in your entire 9th grade classroom. Maybe you started playing League of Legends because you saw Arcane one time and thought it looked cool, and then it turned into an 8-hour-a-day commitment that's closer to an addiction, and you don't know who you'd be without it. Grinding ranks just to prove to yourself that you can be good at something. Staring into the abyss of solo queue so long that the abyss has started to stare back. No, Dad, I'm not a failure. I'm almost Gold 3 now and I'm applying to Team Liquid this year. Or something like that. I've never actually played the game. But whether you consider yourself a capital G gamer or you've only ever played a couple games in your life, you probably have a comfort game. A game that you can unwind with and play to relax after a long day, and a game that you've probably put hundreds of hours into instead of picking up something new. Comfort games are some of the most popular types of games out there. We as consumers seek them out all the time. Most people, myself included, are always looking for a new one to get lost in. And most people, like myself, fail to find anything new and just go back to playing Minecraft for the 900th time.
So let's talk about comfort games. What makes a good one, and what makes a comfort game in the first place? How can we define this weird genre? Also, I'll give you a little spoiler for later, I'm going to be talking about The Last of Us 2 and what happens when games aren't comfortable, so stay tuned for that. Or don't, you've really got all the power here. You could click off the video right now if you wanted to. Ok, voltei. So what is a comfort game? What are we talking about when we say that? Because calling a game comfortable can be a very vague way to describe it. It can often get overused like a lot of other video game buzzwords. Except unlike a game that makes you feel like Batman or feels meaty, I think there are actual factors that can go into making a game comfortable. And to help me understand what those factors are, I made a post asking you what your favorite comfort games are and what a comfort game means to you. Your answers were very insightful and helped a lot, and I'm not just saying that because I like you. I can't fucking wink. So I'll be using some of the games you commented for examples as we go to try and help me break down this strange type of game. Now, the biggest and most encompassing factor to a comfort game is a sense of familiarity. Being comfortable and being familiar with the game kinda go hand in hand. But familiarity is also a pretty big topic, so let's split that up even further, starting with the gameplay. For a game to have familiar gameplay, it has to be both easy to pick up and easy to replay. If you're able to just pick up a game and get it, then that game is much easier to come back to. On the flip side, if you pick up a game after not playing for a couple months and you basically have to restart because you forget how every mechanic worked, then that game is much less likely to be a comfort game, which is why a lot of the most popular comfort games are ones like Stardew Valley or Minecraft. You can just boot up those games and immediately start having a good time because there's no roadblocks to the enjoyment. You can't even really lose either game at all. Like, I don't know what could possibly be a failure state in Stardew Valley. You didn't get the depressed alcoholic to go on a date with you in time for the big festival? Try again next year. It's not a big deal. And in the same vein, games like those are infinitely replayable because there is an incredible amount of content that you can do. Even if you're bored, you can just start a new game from scratch and go a different route. Go after the purple-haired girl who eats rocks instead. Everyone in this town is bisexual and will marry you if you buy them enough stuff. Looking at people's answers like Pikmin or Katamari Damacy show this off even more clearly. Those games are so quick to learn, you could probably pick up all the mechanics just by watching someone else play for a couple minutes. Oh, I've just got to roll stuff up into a big ball. What? That's it, I guess. And from what I've said, you might think that in order for a game to become comfortable, it has to be easy or forgiving, like Stardew Valley. But that's why I want to emphasize that it's not tied to difficulty or inherent replay value, but familiarity, because a game can actually be incredibly difficult or obtuse and still be your comfort game. I mean, the most popular comfort game that people commented when I asked was FromSoft games, which are notoriously difficult and punishing. Many people hate these games on the basis of them being too hard to get into, and yet surprisingly, many people find comfort in them. Why is that? Well, it certainly isn't because my biggest video is still a critique of Elden Ring and I owe almost all my success to that game. A bias towards FromSoft games in my audience? No, that can't be it. I think the biggest reason why many people find these games comfortable is that while they are very difficult to start out, you can learn their patterns. My biggest video is still a critique of Elden Ring and I owe almost all my success to that game. A bias towards FromSoft games in my audience? No, that can't be it. Disregarding this, bit my Elden Ring critique has been surpassed, but I'm keeping the joke because it's funny. I think the biggest reason why many people find these games comfortable is that while they are very difficult to start out, you can learn their patterns very quickly. If you stick with a game like Dark Souls, you basically need to become familiar in order to progress. The game physically won't let you proceed until you understand its mechanics well enough to do so. And so the people who beat FromSoft games are going to be very comfortable going back and beating them again. Because once you kill a boss once or clear a dungeon for the first time, the second time is going to be much easier because you already know how to do it. It's much more familiar to you.
Bloodborne is personally one of my favorite games of all time because of this, and a huge comfort game that I go back and replay all the time because it's just second nature to me. In the same vein, a lot of people's comfort games are RTS or strategy games, which are also very complex and hard to get into. I personally never clicked with those because they look more complicated than my own taxes, but to many people, they're what's familiar. And to further expand on familiarity, along with a game having lots of content or being easy to get into, you've also got the glue that holds it all together, which is how the game actually feels to play. Because comfort games tend to have something that a lot of other games don't. The best way I could describe it is inherently satisfying gameplay. Which might seem a bit stupid. Obviously, every game tries to have satisfying gameplay. That's like the first lesson of game design. But let me explain. The comment that actually inspired this video was surprisingly one on my horror games video, which you can watch right here, that asked about walking in video games. Specifically in games like Death Stranding or Shadow of the Colossus, where a lot of the game is just walking around this giant empty map. And that comment in those games got me to thinking as to why they're enjoyable. Because walking in a lot of games is very tedious. It's the part that you skip with fast travel to try and get to the good bits. But in both these games, as well as many others that have a large portion of walking, like Skyrim or The Witcher 3, the reason they feel different is because walking around and exploring the map feels satisfying. There's music or ambiance playing, the scenery is gorgeous, and in the case of Death Stranding, there's even walking mechanics to try and keep you engaged. These games have managed to take the typically tedious gameplay and turn it into something low effort and relaxing. In the same way that, again, going back to Minecraft, some of my favorite parts of that game are maintaining a farm or strip mining or breeding animals. That, by all means, should be the boring part, and yet I just love spending hours mining out a cave while watching a YouTube video or listening to music. More so than even the engaging gameplay moments like exploring the Nether or fighting bosses. Many times you will hear comfort games referred to as a game where you just turn your brain off. And what I take that to mean is that where lots of games can have boring segments that you just want to skip past, a comfort game can have you feeling some satisfaction in every aspect of gameplay, even those more mundane tasks. Sure, the main game might have some more skillful or engaging gameplay involved, but those long stretches in between are often the reason you go back and play. Whether it's swinging around in Spider-Man or walking in Death Stranding or grinding in World of Warcraft, there's just something about that low-effort gameplay that the game can make relaxing. Even just talking about Spider-Man, for instance, the web swinging in that game is a perfect example, because it has enough depth that you can pull off tricks to look cool or go faster, but you don't need to actually think about what you're doing at all. So you can devote just enough attention to get from A to B, but not enough that it feels like you're putting any effort in, which is a surprisingly fine line to walk, because you can look at a game like Final Fantasy VII Remake, and there is just a lot of walking in that game. Like, I don't know why this genetically enhanced Super Twink can jump 50 feet in the air and wield a sword bigger than his own body, and then just decides to walk slower than my grandmother. Don't get me wrong, the rest of the game is fantastic, but it's because those slower parts didn't grab my attention that I wouldn't consider it a comfort game of mine. A lot of it feels really tedious, and a true comfort game, to me at least, is one where even those slower parts can be somewhat enjoyable. All of the gameplay can be inherently satisfying. And on the other side of this, you have the games that have no mundane moments to speak of. Games that, instead of making the downtime engaging, just cut it out entirely. As ironically enough, some people commented that their comfort games were Devil May Cry 5 and Doom. Yeah, this is just so comfortable, just so relaxing. I could basically fall asleep right now. These games take the inherently satisfying gameplay to a whole different level, and just make every part of the game engaging and fast-paced. Yep. And so instead of low-effort satisfaction, these games focus on moment-to-moment catharsis. Their gameplay is better than any other at relieving stress. Yes, Doom is a very dark and grim game filled with gore, and yes, Devil May Cry 5 has some of the most insanely complex combat systems I've ever seen, but both of those games are pure power fantasies. You're not trapped in a level with demons, they're trapped in there with you.
And the feeling of ripping devils in half or landing a 100-hit combo will almost always get you to forget everything else about your day. Someone cut you off in traffic? Take it out on the armies of hell. Your boss yelled at you? Commit genocide on waves of monsters. Or just jam out to some of the hardest soundtracks ever written. Adoro esta música, mano. Approaching. There is a lot to say about the ability of a game to feel cathartic, but really it just boils down to how good it is at lighting up those reward centers in your brain. Going on a rampage in GTA or slicing a dude into a million pieces in Metal Gear Rising, really it's just pure dopamine. I want to feel nothing but pure blood-pumping adrenaline as I zip around a map at 150 miles an hour and kill God himself in a sword fight. I want to feel like the most powerful being on Earth. Which, rather paradoxically, is what makes all these incredible comfort games. Because comfort isn't just cuddling up on the couch playing the cozy farm game. Sometimes it's just taking out your frustration. It's feeling better about yourself by making an in-game character feel much worse. I mean, real life is stressful enough. A good game should be able to take your mind off it. The best part of the medium of gaming is that it can make you feel emotions that are real while doing something that isn't. And any game that can do that with every aspect of its gameplay is an S-tier comfort game. So hopefully that can explain the gameplay aspect of comfort games pretty well. Whether you're jamming out to metal music while virtually violating the Geneva Convention, or just listening to a podcast while planting some crops, it's a game that can be satisfying to play over and over again. But what about the games where you don't want to listen to anything else while playing? Because the next factor of a good comfort game is familiarity of setting, characters, and plot. Basically everything other than the gameplay. If the vibes are immaculate, then you have a pretty good comfort game on your hands. After all, I've talked about how games should take your mind off things, but many times they'll do this with elements other than just gameplay. A good comfort game should try to immerse you in its world. It should provide a sense of escapism. Now, the best way it can do this is through likable characters and setting. Personally for me, the Mass Effect series is a huge comfort series for this very reason. I can just feel like I'm in the game. I know all the characters, the whole setting just wraps me up in a blanket of action and adventure, and I can walk around the Normandy like I'm going to visit my friends. I can totally forget about what I have going on and just focus on this fictional world that I'm in. I mean, there's socio-political issues, space racism, and mass genocide in the world of Mass Effect, but hey, that's a lot better than morning traffic, am I right? And like Mass Effect, tons of RPGs can become people's comfort games because they can get you invested in the world. I've never played any of the Persona games, but even I know that a huge aspect of it is just hanging out at school with your friends. And that's a huge part as to why they're so beloved. Or outside of RPGs, there are tons of adventure games that sell you on their characters and tone. I could have a gun to my head and be scared for my life, but if I heard the Uncharted theme kick in, it would probably still make me feel better. The feeling I get playing an Uncharted game is quite indescribable actually, because it's all the positive feelings of watching a fun adventure movie, but interacting with this world and getting to know the characters over a longer period of time makes it that much stronger. The games don't even have great gameplay, if I'm being honest, but for the sheer enjoyment of the world and characters, I replay them all the time. And I should say, it doesn't take that much to build comfort outside of gameplay. You don't have to make a 20-hour-long Indiana Jones knockoff just to be comfortable. Even just a killer soundtrack can get you to feel better. Music is an incredibly important part of gameplay because, like any other medium, it can set the mood more efficiently than any other element. Don't believe me? Well, here's what one of my videos sounds like without background music. Yeah, suddenly it's not a comfy video essay, it's just a guy shouting at a camera in his living room. Bro. And now the fourth factor isn't really a critical piece to comfort games, but more often than not it shows up, especially with people's favorites. And that factor is nostalgia. Nostalgia is a powerful thing. A game being your first of a certain kind or having a strong memory attached to it can really cement it in your memory.
And comfort games, being ones you come back to again and again, means that games you're nostalgic for have a very high chance of being your top pick. Nintendo games are far and away the most popular example of this. Really, all of them are very nostalgic to most people. Games like Super Mario 64 all the way up to Breath of the Wild really just have a certain quality to them that makes them very memorable. And Pokemon is pretty much an entire franchise built on hooking you when you're 10 and then keeping you attached until you're 35 and remember type advantages better than your partner's birthday. Or you've got the games that trigger specific memories for you when you play them. For me, Mass Effect 2 specifically brings me back to a long weekend in high school where I went down to the basement on Friday afternoon, booted up the game, and did not stop playing it until Monday morning. I legitimately beat Mass Effect 2 in one nearly 50-hour-long sitting, alone in the basement, subsisting off of gummy bears and Mountain Dew. I only went back upstairs once I was finished to make myself a peanut butter sandwich, which I immediately threw up and then passed out on the bathroom floor from lack of sleep. So for as long as I live, I will have the entirety of Mass Effect 2 burned into my brain because of that memory, as well as a general disgust for peanut butter. And the stories that make a game nostalgic don't even have to be about the game at all. Like this person who commented that they love Persona 5 because it takes place in Shinjuku, a real place that they lived in and are nostalgic for. It's just these attached memories that we keep in our mind that make a comfort game special. And so that, I think, best describes what a comfort game is. A game that's easy to pick up and replay, feels satisfying to do what you want in, lets you escape the real world, and most likely has some nostalgia tied to it. However, I want to make it clear that all of these factors aren't the definitive structure that a comfort game has to conform to. The truth is, any game can be a comfort game for you. It just has to be a game you can find comfort in. Some people want to chill out playing Stardew Valley, some people want to inflict horrible violence and doom, some people just want to click on Excel spreadsheets and end up playing RimWorld instead. You can really find joy and comfort in anything, and with this many games out now, it's just up to you to find one. And now normally I would end one of these videos by talking about how important the type of game I'm covering is, or why you should care about all the games I've talked about. But I think with comfort games in particular, it's the opposite. These games aren't important. They often don't have greater purpose or meaning in our lives, and we really don't have complex reasons for playing them. What is so important about comfort games is that they are so basic. The reason we have to play them is so singular. They achieve the most primal desire we have to play a video game. They're fun. That's it. That's the entirety of the discussion of comfort games. They're fun to play, and people enjoy going back and playing them because of that. I can list factors and psychological reasons and try and come up with a deeper meaning behind all of it, but at the end of the day, I'm describing in whole paragraphs what only needs a 3-letter word. And now to talk a little bit about why that might matter, there's a pretty infamous quote by Neil Druckmann about The Last of Us 2 that I want to cover. I still remember it getting shared online, especially on Twitter, with the headline saying, "The Last of Us 2 is not meant to be fun," says Neil Druckmann, which sounds like an incredibly pretentious thing to say. I know lots of people that shit on him and Naughty Dog for this article that got spread around. What's funny is this isn't even his quote, it's just clickbait. When you open up the article and go to the interview it links, the real quote is way different. It actually reads, "For us with The Last of Us specifically, we don't use the word fun. We say engaging. And it might seem like a minor distinction, but it's an important one for us, which is we believe that if we're invested in the character and the relationships they're in and their goal, then we're going to go along on their journey with them and maybe even commit acts that make us uncomfortable." And now that quote is significantly less pretentious and makes a hell of a lot more sense than the hit piece that got shared on Twitter, which, to be fair, I still think Neil Druckmann is overly pretentious, but what he says here is completely right. The Last of Us 2 isn't fun most of the time. That game is incredibly dark and serious. It's a story about hatred and revenge and all of these horrible emotions that expresses that through some of the most gruesome and realistic violence I've ever seen in a video game. Which is fine. I have no problem with a game that isn't fun. I think games are like any other piece of media and can make you feel whatever they want. There's an argument to be made on how well The Last of Us 2 achieves its goal of making you feel bad, but I think its pursuit of that goal is fine nonetheless. However, the important part of that quote is him saying, "We don't use the word fun, we say engaging," because I think he unknowingly touched on a worrying trend across modern gaming. Games now are not being made to be fun anymore.
at least across a lot of AAA games, and obviously I'm hyperbolizing, a lot of games are still meant to be fun, but just hear me out. If you compare Uncharted 2 to The Last of Us 2, Uncharted is clearly made to be fun. No part of that game is meant to be taken all that seriously. The game's stance on violence even just boils down to it's okay to kill 70,000 guys with a machine gun as long as they're the bad guys. The Last of Us 2, however, is engaging. It's trying to be thoughtful and serious, which might make it sweep an award show and emotionally affect the people who play it, but it also makes it much more tiring to play. Not only because it's longer, but because of how much of your emotional battery it drains, how much of your attention it demands. Back to Uncharted 2, and that game doesn't feel tiring to me at all. It may not have as much deeper meaning or explorations of humanity, but I can actually recharge my mental batteries by playing it. It's something I can enjoy and use to feel better. But lots more games now are taking the stance of The Last of Us 2. Even outside of Naughty Dog, just look at the new God of War. That's one of my favorite games that Sony has ever put out, and it's much more focused on this slow, serious story and methodical gameplay than any other game in the series. Again, this man is basically a superhero and walks like he has gout. I do not want to replay this game when I know it's going to be 10 hours of staring at the back of his bald head before the gameplay picks up. Deixa eu ver o que é Filó. O vídeo? Oh. What? Mas sim, estou aqui, não estou AFK. Só estou calado. Video games now are maturing at an alarming rate. Not only are they getting longer and longer, but also more serious and dramatic and intense. Which is amazing for the most part. I love games that can have movie quality stories or stunning visuals, but they also require so much more from the player. So to bring it back around to comfort games, fun is actually the main reason they're important. Because the most common answer someone will give to why a comfort game is a comfort game is that it's just fun. And I think fewer and fewer games are embracing that philosophy in their game design. They're making more and more engaging games, but less and less fun games. Less games that you can pick up and start enjoying right away. Less games that I want to replay over and over again, and less games where I don't have to stress about them while playing. So to wrap up, here's another quote for you. This time from someone with a whole different perspective from someone like Neil Druckmann. The game is fun. The game is a battle. If it's not fun, why bother? If it's not a battle, where's the fun? It's a journey, a passport to new worlds. Yes, the journey requires the right ticket. And that ticket is Nintendo Switch. All right, that's enough. We get it. Thank you. Something I found as I get older, all the way up to my ripe old age of 23, is that I've started dropping games much more often, because the game expects so much of me that I do not have the time or patience or emotional capacity for. But you know what I almost always do immediately after dropping a game? I boot up Mass Effect 2. I start a new build in Bloodborne, or I make a new world in Minecraft. I go back to my comfort games. And I think that explains it better than anything else I could say. Comfort games are important because they're stress-free. You can play them when you're in a bad mood or feeling tired, which is increasingly necessary when lots of big games start to feel like work. And this applies even outside of gaming. I will struggle to sit down and watch an entire episode of some new prestige television show, but I'll happily watch an entire 12-hour video on Elder Scrolls Oblivion. Partly because I have crippling ADHD, which might actually explain a lot of what I've said in this video, but partly because it requires way less of me to engage with. I imagine quite a few people watching this video right now have me on in the background or on a second monitor, or you were just
going to eat some food and put me on to watch while you did it. And it's harder to do that with some emotional new Netflix drama, just like it's harder to get into a new AAA story game. So comfort games for me are like YouTube videos from your favorite creator. They might not be as stimulating as some more profound piece of media, but they're so much more necessary in order to relax and unwind, and most importantly, be comfortable. Thank you for 10,000 subscribers, and thank you for watching. Banger video, bro. But hey, don't forget that for just $1 a month, you can get your name in the credits like these cool people. You also get a wacky little badge next to your name, as well as access to behind-the-scenes editing timelines where I talk about how I made the video you just watched. I did just update the member tiers, so now there's only 3. They all give you the same thing, it just depends how much you want to support the channel. Hope you're doing well, and I'll see you next time. Ok. Banger. Lavar, já organizei as coisas para amanhã. E para aquele apartamento, estavam para as casas jornalistas, pode ser agora para amanhã. Vê lá, numa horinha já fizeste isso tudo, maravilha. Está feito. Já caiu o Patreon? O que é o dinheiro? Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que está o meu Patreon. Eu tenho de atualizar isto, Filó. Estás aí a dar-me dinheiro e eu não estou a meter aqui cenas. Eles agora meteram coisas novas. Now anyone can join. Ok, isso é fixe. Sell digital products. Ora, isto vai ser fixe. Posso meter aqui os stickers à venda e assim. Como é que isso funciona? Shop. Olha que fixe. Posso meter os stickers à venda aqui, bros. Tipo, e depois posso meter certos membros a poder pagar preços diferentes e assim. Vamos experimentar como é que funciona. Images, select images. Espera aí, bros. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto de um dos stickers. General. Por exemplo, assim. Dá para meter cêntimos? Não, né? O preço mínimo seria 1 euro. Ei, euro, mas 1 euro para um sticker é muito, mano. Dá para meter 0, coisa? Não, não deixa. Imagina. Imagina que eu meto tipo 50 cêntimos. Foda-se. Ok. E agora meto aqui 0. Dá? Eu acho que não vai deixar, mas vou tentar. Como é que é, acabava? Vê isto. Não vou apanhar vírus, né? Bro, porque, tipo, mano, tu achas que eu não estava na internet antes? Eu sei que vou apanhar um jumpscare do caralho, bro. Tirar os fones, caguei. Que é esta merda, autoplay. Pera, isto não é um jumpscare, bro? Diz a verdade, ok, Babo. É um jumpscare ou não? Nope? A sério? Posso confiar? Mano, isso é de caralho, bro. Quando é que dá clear? Já fiz merda, né? Horizontais, mas com areia? Não estou a perceber, bro. Espera aí. Estou um bocado confuso. Vamos ver isto. Espera aí. Endless. Uma linha. Uma linha fina. Agora... não
Não estou a perceber. Eu estava tipo a tentar juntar cores, estás a ver? Deixa-me ver se eu estou a perceber. Como é que... Primeiro, como é que eu mudei a dificuldade? É assim, não é? Pronto. Agora. Start. Como é que eu rodo? Ok. Ok. Tipo assim? Fiz ali uma linha, porque é que não está? Estou muito confuso, bro. Então as cores não querem dizer nada, mano? Não estou mesmo a perceber, bro. É que tipo, eu não estou a ver linha nenhuma, mano. Tipo, sou eu que sou cego ou burro ou tipo... Não sei, mano. Não estou a perceber. Não estou a ver linha nenhuma, mano. Espera, eu tenho que fazer uma linha horizontal da mesma cor? É isso? Uma linha horizontal da mesma cor. Correto? Como no Tetris? Não, no Tetris não tens de fazer uma linha, tu juntas o... Ou tens? Ok, tens. Tenho que fazer uma linha toda da mesma cor. Horizontal, ok. Ok, já percebi, espera aí. Não! Oh, bro, o verde foi estragar tudo, dude. Oh, bro, what? Dude, não estou a ver como é que eu vou fazer isto. Como é que isto é suposto ser um nível fácil, bro? Eu não estou a perceber um caralho. Calma. Calma. Dá para fazer ali amarelo. Shirley. Yes! I actually did it. Não. Não. Espera. Fodeu. Foda-se. Mano. Vamos começar, mas eu consegui fazer um. Consegui fazer um. Dude, what the actual fuck? Que jogo é que foste arranjar, dude? Tira a música disto. Factor 1. O que é que eu estou a ouvir? Pô, estava a ver de onde é que vinha o som, mano. Peraí. Eu consigo. Isto podia dizer a seguir que cor é que vem, mano. Só diz a forma. Ah, diz a sinal, está ali. Bem vermelho, não é isso? Yeah. Não diz fácil, não tem nada, mano. Quanto é que parece? Mano, acho que, tipo, tu ainda tens de ser um gênio para jogar isto, bro. Tá, fuck? Como é que é suposto saber onde é que vão ter as peças para o futuro? Ok. Ok, agora... Isso, yeah. Okay. Agora fazes aqui assim, assim e assim. Bro, afinal não é preciso ser gênio. Basta seres o rei do universo. Tocou ali? Acho que tocou. Oh, mas fodeu. Fiz merda já estraguei. Já fodeu, bros. Ah!
And I'm from a part of the city. I was sitting on my front porch when I saw my first titty. Só estou a jogar isto por causa da minha vida. West side up when I was 5, watching Pac this and Big Whole fit off of Madison, eating Uncle Remus, fucking Whole Foods. Shorty used to act like Stone Cold, flipping niggas off, cracking cold brews. What's up, prep was my amarelo já fodeu tudo. like Suzanne Summers. Seeing someone that got hit with a shotty, walk a block while he shitted his body. Cops came, started lifting his body. I went back to watching Nicktoons. Watch it back when this man. Pera. You can always be my big Este azul pode salvar as coisas. with a blue light steady flashing like cheerleader clothes. I remember letters in the first grade cause of Calma. GDs and foes. Mama Aqui. Classics, play ass niggas in traffic, catch a nigga mashing up where the cash is. Ass niggas in traffic. Bem, vamos fazer. Olha, dá para meter aqui. Olha que cena. Mano, será que isto funciona mesmo? Dá para meter 50 cêntimos? Sticker Neon. Ok, foda-se. Sticker Neon W. Como é que se vai chamar este sticker, bro? Temos de dar um nome a esta merda. Neon W?
own lane, doing my Neon own thing, stacking my own chains, rolling Metal. my own joints, and I smoke my own strain. This a different cup, I don't drink what y'all drink. I'm just trying to fill up the bank in my gas tank. Never pay attention. Neon W or Neon Metal? Drive 300 on the Or Mustang, OW so Metal? I can drive to my nephew ball game. L, mashing, smashing, play ass nigga in traffic, rolling up, not passing, don't ask him. Play ass nigga in traffic, like up, mashing, smashing, play ass nigga in traffic, on his way to where the cash is, he dashing, play ass nigga in traffic, L, mashing, smashing, play ass nigga in traffic, rolling up, not passing, don't ask him. Play ass nigga in traffic, like up, Lembra alguma coisa? smashing, play ass nigga in traffic, on his way to where the cash is, he dashing, play ass nigga in traffic, yeah. Ih, mas não posso abrir isso em stream, tem a minha morada. Foda-se. Qual é a minha password neste site? Ok. Encomendas. Está aqui. É este. Sticker redondo com... Devo escrever isto em inglês ou em português, bros? Acho que vou escrever em inglês, não é? Round sticker of the RankSpot medal with a double. Break $100 bills, make change for a nigga like Cheers. Everybody know my name now, nigga. You choose, stay up or either stay down, nigga. Okay now, nigga. Okay now, nigga. Que lo que, dame más. Que lo que, dame más. Não, é 50, não é 55. Ok. É só esta descrição que eu preciso meter, não é, bros? O que é que acham? Quando é que sai esse sticker, ó, desamilde? Pá, Filó, queres que eu te seja sincero? Não tenho tipo de cabeça para fazer nada disso, mas também não é só cabeça, eu preciso de dinheiro para pagar os portos das merdas para todos, não é? Tipo, são 50 stickers, vai ficar caro para andar para toda a gente, portanto, yeah. Provavelmente quando entrar no curso. Acham que eu deveria meter uma imagem tipo preview? Deixa-me ligar a luz. Por isso dá para o sticker aqui. Para meter aí. Para as pessoas verem que o produto existe mesmo, senão vão pensar que eu sou lardão. Vão pensar que eu sou lardão. Mano, mas como é que... Tipo, imagina. Tipo, primeiro, quantos é que estamos aí ativos, bros? Quem é que está aí no chat? Façam-se ouvir. Digam alô, caralho. Só para eu ter uma ideia. Imaginem. No preço que eu vou meter no Patreon já deveria contar os portos? Ou o Patreon é que trata dos portos? O Patreon não trata dos portos, né? Eu é que tenho de os pagar à parte. Portanto, não vou poder meter só 50 cêntimos. Vou ter de meter já com o preço dos portos incluído. Vai ter de ser para aí €1, não? Sei lá, bro. Percebo um caralho. O que é que eu me meto a fazer? Por que é que eu quis ser criador de conteúdo, bro? Eu não percebo um caralho de ser criador de conteúdo, bro. Eu queria jogar uns joguitos e receber guita, bro. Que caralho, bro. Ok, tirei foto, deixa eu ver se ficou direitinho. Ficou. Agora deixa-me tirar a foto do outro sticker. Por que não trouxeste? Dude, eu não trouxe porque eu já te disse que vai com uma dedicatória para cada um, escrita à mão e com outras cenas incluídas. Não pode ser tudo de uma vez. Dá-te por contente de seres a primeira pessoa fora da minha família que tem estes stickers normais, sem ser o outro.
Pois é, nem os meus amigos têm um desses, sim. Eu sei que vocês estão a ouvir aqui a bater na mesa, é porque alguns stickers estão tipo, como é que eu ia dizer? Não estão dobrados, mas estão tipo... Pá, não me sei explicar. Estão tipo meio curvados, seu caralho. Vi na embalagem. Não podia ter escrito? Não, estava de férias ao Filó, então. Acho que eu faço alguma coisa na vida. Porquê que achas que eu sou streamer? É para não fazer um caralho. Também não recebo um caralho, mas tipo, isso já são outros 500. Olha, por acaso, dê-me um segundinho, tenho de ir buscar o creme das espinhas. She wanna see the moon through the sunroof. Diamond on my right from the west side. South side niggas so uncouth. Oh, I don't ever tell no untruths though. Niggas that say that they feel you, they never fuck with the real you. I pull up on them in this pony, then they get to acting phony. Please do not force my hand, my nigga. You know that fazer à vontade, vou ligar a câmera. Don't make me do you like that. Just bust a U-turn, but we had to get down like a new perm. We straighten it out. Just know the trick is the whip. I'm not taking shots. I'm just busting heads. We in the whip. This my parking spot. I just busted you. Se eu ficar com tonturas outra vez, desligo. Vamos meter um bocadinho do creme. Está aqui uma espinha, uma borbulha. O caralho cresceu-me bué grande. Não sei se vocês conseguem ver. Mas está aí. Puta que pariu, está-me a doer. Preciso de usar a minha câmera como espelho. Vou ver o que é que estou a fazer. Pronto, nada de ler o que está ali no coisa. Nada de ler o que está ali no quarto. Segredos. Já fiz merda. I got a stripper, bitch, she Spanish, yeah, she in Atlanta. Yeah, I just scored the walker, about to grab a fan. At my show, it's like a robbery, they got their hands up. My diamonds like a hockey puck, and need no 3D glasses. I'm moving like I'm Ali, you get nickname me Cassius. I swear to God, I glow in dark, I don't need no flashes. I treat the Audi like a potato, I'm a mash. I need my gravy in the whip is cranberry sauce. Don't take cold pepper, catch the pack, Randy Moss. Sim, Bruno, o que é que acham? Eu sou quase streamer influencer de beleza, não? Imaginem que eu fazia uma skincare routine todas as semanas no Instagram. Vocês viam like? Pois é, só Some I knock down, some I pass around. OG high feet planted on the ground. Cold bottles in the studio, pistols I have a pound. Hit machine, count the rollie off my last 16. Wave the feet for my dog, that's what's taught to me. Cautiously walk the street, pushing car keys. Rolls Royce parked on the corner where you can't be. This is New Orleans, G's recognize, G's applaud me. On the floor seats where I was last seen. Deixa-me só. Vou lavar as mãos e tenho isso para um guardanapo. Quer dizer, tenho aqui. Tenho para um guardanapo. Vejo aqui um bocadinho no chão. Eu tenho aqui lenços, afim. A pele tem que estar limpa. Então, para dizer que eu tenho a pele suja. Aí, ó. Vocês não me respeitam. Já vem, já vem. Static Selector. Took the
business class seats back to NYC. Left LAX with a bag of the THC. Straight Rican. Nowadays I bounce back and forth each weekend. Shorter days, longer nights from my lack of sleeping. Thinking when this bi-coastal life was just dreams. Now a nigga had the west the cold seasons. Wrist below freezing. Chicks to strip teasing. They only suck a nigga when a nigga succeeding. If she a goal getter, then she never will achieve them. Best believe, cause all I do is fucking lead them off in the right direction. Teach them many lessons, reduce the stress and balance out the imperfections. Honey falling in my lap like many blessings. Every night before I take a chance, I ask questions. Something like, can you meet me at the West End? And after I fuck you, go, can I fuck your best friend? Fuck it, I'm just shooting on my shots now. Hard to be humble when you riding with your top down. Picture me rolling up in my S500 Benz. Mommy sipping a potion while the hair blowing in the wind. I'm just trying to win, but they hating from the sideline. These niggas watch mine like in the prime time. I'm 10,000 feet right above your skyline. Sipping on the fine wine, the only thing on my mind. 500 Benz, ENG package, 95 classic, red Gucci jacket with the Guardian glasses just to match it. So anytime I'm pulling off, it's getaway fashion. Coppers will never catch him, I got hustler's passion. Chick in my passenger seat, looking like she came out the passion. And she down for anything that I act so imagine. So I hit the corner store and caught the pack of the Madden shit. Cause I ain't playing no games, little R&B chicken, I ain't saying no names. Não estou a brincar, eu quando tinha de fazer educação física na escola, mas mais das pessoas de educação física obrigavam-me a usar bandolete, porque eu tinha cabelo muito grande. Foi aí que eu comecei a usar. Pai, desde aí sempre faço desporto e assim, quando estou com cabelo grande, uso sempre. As escuras? Mas pode gastar eletricidade, já estou a gastar eletricidade com o PC e com a ventoinha. Ok, vamos continuar a fazer isto. Ajudas-me aqui, não é, Filó? Conto contigo. O que é que eu faço? O que é que tu achas? Este valor já deve incluir os portos, não é? Portanto, meto 1 euro em vez de 50 cêntimos. 1 euro por sticker também é um bocado puxado, não? Ah pá, também é para quem quer ajudar. É uma lembrançazinha do canal para quem quiser ajudar. Acho que eu não tenho 1 euro. Porque assim já ficam os portos pagos. Não tenho que depois estar a falar com a pessoa sobre isso. Candeeiro pequenino. Vou cortar às escuras. Então o PC já é boa luz. Tenho aqui 1 monitor, 2 monitores, 3 monitores. Já é boa luz. Preciso de luz. Mas tipo, se eu estiver a comer ou assim, quando eu vou buscar comida e estou aqui às escuras, ligo a luz, como é óbvio. Ligo a luz ou ligo o candeeiro que tem aqui atrás. Tipo assim. Estás a ver? Eu tenho aqui o candeeiro, só que está desligado. Primeiro, para não gastar eletricidade. E segundo, para não fazer mais calor. Ok, o que é que eu tenho que fazer? Tenho de mandar estas fotos. Tirei agora com o telemóvel. Para o Discord, para passá-las para o PC. Envelope e selo, vou ficar no prejuízo. Não tinha pensado nisso. Vamos fazer contas então. Tu ajudas-me, ó Filó, tu és mulher de negócios. Ajuda-me aqui. Vamos fazer contas. Envelopes. Imagina, da outra vez eu comprei destes 50 por 7,45. Né? 7,45. Desta vez não vou comprar pretos, vou comprar assim, né? Brancos ou castanhos, Filó, o que é que tu achas? É tudo o mesmo preço, basta, tipo, é só escolher a cor. O resto não interessa. Brancos ou castanhos? Vamos fazer contas. 7,45, não sentido. 7,45 a dividir por 50 dá. Vá, vamos arredondar. 15 cêntimos por envelope. O selo é obrigatório?
Não, né? Basta escrever a morada de um e do outro, ou não? Castanho para ser diferente, yeah, concordo. Acho que castanho é uma cor fixe. Imagina, 15 cêntimos, mais o sticker. Espera aí, eu vou... Espera aí. Envelope 0.15, né? Depois o sticker em si custou, deixa eu ver, não posso mostrar porque eu acho que vai mostrar a minha morada, mas deixa-me abrir aqui no outro monitor e eu já vos mostro sem a morada. Aqui está. Estas minhas encomendas, caralho. Esta é qual? Isto foi...
Got a problem, I'm Einstein. Yeah, I'm yawning, I'm so tired of balling. Yeah, only selling work to them work. Os interessados dos remetentes devem ser escritos em letras maiúsculas de forma legível, conforme o manual de endereçamento. Só é permitido enviar documentos de caráter pessoal por correio normal, azul, registado ou correio verde. As encomendas postais ou express assinadas para o envio de bens ou outros serviços. Estás a gozar? Tu não precisas de meter postais em cartas normais. Foda-se selos. Só se forem envelopes verdes? Não. Correio normal. Para isto não precisas de selo. É só embalar, endereçar os objetos e cumprir as limitações de peso. Mais nada. Não precisas de selo. Estou a dizer, já mandei cartas. Eu sei que sou zoomer, mas já mandei cartas. Pá, eu acho que para ficar mais barato para a pessoa, não meto selo. E em vez de ir em correio registado, vai em correio normal. Logo vês se chega ao destino. Yeah. É mais isso. Pá, é sempre um risco que a pessoa está a correr ao comprar. É o que é. Depois o próprio Patreon vai ficar com uma percentagem, né? Então, resumidamente, a minha perda é isto mais os portos. Que eu não sei quanto é que fica portos. Deixa eu ver se o próprio site diz. Pá, os portos eu vou supor que vai ser tipo um número chato. Por que é que isto está bugado? Eu pensei que crashou, bros. Ou foi só este coisa que crashou? Oh mano, fechei o que tinha no Patreon. Eu sou muito burro, bro. Ok, não interessa, já faço isto. Como é que eu vejo os portos? Enviar para Portugal. Numa carta normal é só pagar o selo, é isso? Ok, estou a perceber. Deixa eu ver. Introduzir o código de envio. Não. Simular e enviar, é isto. Vamos simular que eu quero até 20 gramas, né? Yeah. Eu quero mandar de Gaia até, por exemplo, Portugal, né? Unicamente Portugal. Enviar para Portugal para, sei lá, para Braga. Ok, guardar. Até 50 gramas. Yeah, isto, continuar. Pá, o mais barato possível. Então, ia bem, o mais barato para portos é 61 cêntimos. Fodeu, bros. Fodeu. Já vou ter de cobrar mais pelos stickers. Como assim? Os portos mais baratos é 61 cêntimos. Então tu estás-me a dizer que se eu pagar selos, não tenho que pagar portos, é isso? Tens a certeza do que estás a dizer? Pá, não, eu nem sequer sei como é que haveria de procurar essa informação.
house for the fam, a condo for the killers. I be sleeping in that one, I be wildin' in this one. Hung my watch out the window. Tem que ser o sticker 1,5. Mas assim ninguém vai comprar, Filó. Ninguém vai pagar 1,5€ por um sticker. É bué, só por um pedacinho de papel com cola. Não quero estar a cobrar isso às pessoas, não vale a pena. Para isso não vendo, guardos. Esse logo que não manda as cartas? Sei que já mandei várias vezes, filho. Eu é que não mando cartas e tu é que pensavas que os selos eram obrigatórios, está bem? Será que depende? Não sei se também depende da zona do país, será? Imagina que eu aqui em vez de Braga meto, sei lá, Lady, whatever. Será que por ser ultra leve é mais caro? Ou é menos caro? Menos caro, supostamente, não é?
Eu fui tirar mais. Whatever. Save image. Save image. Agora mete aqui. Não é calculadora para ver. Já vou ver, já vou ver. Tá assim. Melhor dar crop à foto, não? Será que dá para dar crop? Bro, mostra uma foto! Bem, whatever. Fica assim, tal, tá tudo. Ok, publish. Vamos ver como é que... Vamos, tipo, só fazer isto para ver como é que fica a loja, entendem? Que isto aqui é uma feature nova do Patreon, não tinha antes. What? Beijo, Filó, nem dá. Tenho que ter pelo menos 3 euros. Todos os artigos aqui no Patreon têm de ser pelo menos 3. E se eu vender tipo mais do que um? Imagina que eu vendo packs de 5 stickers. E mando logo 5 stickers à pessoa. Ou 3. Sei lá. Quantos stickers é que achas que as pessoas compravam? Juntos. 3 stickers. Assim podem dar a outras pessoas que conhecem, ou caralho. Ou usar para cenas diferentes, já também. 5 stickers ou 3 stickers? Ou 10. 10 é bué. Ninguém vai comprar 10 stickers juntos. Imagina que eu faço. Porque imagina, se eu não tiver de pagar os portos várias vezes, já está a reduzir custos, estás a ver, Filó? Porque imagina, pagar 61 cêntimos de portos por cada sticker é foda, mas se for 61 cêntimos por 3 stickers, já compensa. Se eu meter tipo a 2 euros ou a 3 euros, estás a ver? Não tens 3 diferentes? Não, ainda só tenho 2 mais o. Tenho 2 stickers para vender e depois tenho aqueles que é tipo os que vou dar às pessoas. E esses só tenho 50 para dar. Um de cada? Mas eu não tenho 3. Pá, o que eu podia fazer é criar uma secção da loja com cada sticker a vender. Tipo, faz conta. 3 vezes ou 5 vezes, whatever, faz conta, né? E depois ter uma. Tipo, do mesmo sticker, estás a ver? E depois ter uma secção da loja quando eu tiver mais stickers em que consegues comprar o pack todo, tipo, de todos os stickers que eu tenho. Percebes o que eu estou a dizer? Tipo, ter cada um separado e depois um em que compras tudo.
Bem, pronto. Boa noite, mano. Eu já estou a fazer merda. Eu também sou burro. Temos a calculadora aqui no PC, que eu assim não tenho que estar sempre a mudar de página. Fecho esta. Meto esta aqui no cantinho, como eu estou a fazer com os números dos portos. Meto assim. E meto aqui a calculadora. Eu às vezes quando quero ser muito inteligente. Assim. Maravilha. E assim, podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Ora bem. Então. Estavas a dizer 2 stickers, não é? 2 stickers é 8 cêntimos. 0,08 mais 0,15 mais 0,61 igual 84 cêntimos. Isto é que eu estou a dizer. Imagina, se eu meter aqui mais 8 cêntimos, ou mais 12, mais 0,12. Seria mais 3 stickers, igual 96. Ou seja, se eu metesse 13 euros a vender 5 stickers de cada vez. Ou seja, imagina que queres comprar um sticker meu. Tu vens aqui e só tem packs de 5. Imagina. Tu podes querer colar o mesmo sticker em várias cenas, ou podes querer dar a alguém. Portanto, já ficas com 5. E pelos 5 stickers, já com portes, mais o envelope, eu paguei 96 cêntimos e vou receber 3 euros. Ou seja, tenho 2 euros de lucro, mais ou menos, porque depois o Patreon também me vai tirar 8%. Mas mesmo assim, é lucro. Vou ter tipo, sei lá, 1,80€ para ir de lucro com 5 stickers. Não é mau. Os stickers não é suposto ser caros, estás a ver? Os stickers é suposto ser uma cena barata que tu compras tipo para ajudar e assim, estás a ver? Depois uma cena aí já vai ser diferente, é tipo, como eu estava a dizer, t-shirts, chapéus e assim, já dá para tirar mais lucro. Shoes, good seafood, good beach food, should teach school, shit been cool, cathedral, unequal, illegal. I go to Gucci to mingle. 4? 92 cêntimos. Pá, mas não te faz um bocado de confusão o número 4? Não achas que vende mais fácil se for 5? É que tipo, a diferença para mim, financeiramente, é 4 cêntimos, estás a ver? Não me faz diferença vender 4 ou 5. O que é que achas que é melhor para a pessoa que está a comprar? Tipo, acho que 5 vende mais fácil, tipo, 5 é aquele número. Down the street from the pastor. Got a good garage filled up with Caspers. Me and my skill live happily ever after. Yeah, you gon' need work. 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 Yeah. 4 de cada. Ah, sim, mas isso é o que eu estava a dizer. Eu vou ter para comprar só de um, só do outro ou os dois, estás a ver? Vai ser tipo uma cena diferente. Tipo, estou a dizer só deste. Tipo, literalmente só este. Depois vai ter uma cena para comprar os 2 stickers se quiseres, estás a ver? E vai ficar mais barato comprar de cada do que o layout. De quê? Dos stickers. Quem é que fez os stickers? Tipo o design? Se é isso que estás a perguntar, é o Quirido. É ele que faz tudo aqui para o canal. Eu não sei fazer. É ele que faz tudo para mim. É que eu não consigo abrir. Daí o crack. Daí o portfólio do homem. Está aí. Anda rei. Não tive que pagar. Opa, eu e ele temos assim uma cena um bocado estranha. Tipo, nós somos amigos, né, de infância. Então, tipo, pago. Mas é preços de amigo, estás a ver? Mas é sempre ele que faz tudo aqui para o canal. Também foi ele que fez as cenas para o Narkit, fez para a Eurogamer, fez para o Ace. Por aí fora. Mas é sempre ele que faz tudo para aqui. Ele faz as thumbnails para o meu canal do YouTube, etc, etc.
Olha aí, este thumbnails. E faz para outros canais também. Então fazemos assim. Temos buscar dinheiro. Não, mas isso é diferente. Isso é negócio já à parte. É negócio já à parte. Esquece isso. Porque imagina. O design do sticker está feito. E eu agora posso imprimir 10.000 stickers. Eu nunca mais vou ter de pagar o design dos stickers. Estás a ver? Portanto, esquece esse preço. É negócio já à parte. Tipo a cena que eu tenho com o querido. Esquece. Sim, eu estou a perceber o que estás a dizer. Estou a perceber. Tens razão. Mas imagina. Isso fazia sentido se eu tivesse ido ao Fiverr tipo, pagar alguém. Estás a ver? Mas, tipo, com o querido é negócio já à parte. Esquece isso. Eu tenho os direitos da imagem, estás a ver? Eu literalmente posso agora ir imprimir mais 10.000 stickers e nunca mais vou ter de pagar tipo, mais nada da imagem. Pá, vamos fazer 5 stickers 3 euros. Eu acho que é um preço justo e pagar 60 cêntimos por sticker não é pouco. Um sticker normalmente é tipo, sei lá, 20 cêntimos ou assim. Já estão a pagar um preço tipo acima da média. Acho que um preço normal para um sticker, dependendo do que é que estás a comprar, mas normalmente é para aí, sei lá, no máximo 50 cêntimos. E eu já estou a cobrar 60.
Merge. Also, you can now have member benefits for free. Paid memberships will have more benefits, of course. Thank you all for for being here. Yep. Posso ir lá e tal. Depois tenho que ver como é que funciona isso dos frees e de coisas. Yeah. Ainda tenho que dar as vantagens do mês passado ao Filó. Estás a pagar a membership. Tenho que dar as tuas vantagens. Vais ser de rodar a rodinha. Pá, não tenho feito giveaways. Meter o teu link nos meus vídeos. Isto. Depois vocês me dizem que link é que queres que eu partilhe. Posso partilhar o que quiseres. Se tiveres alguma coisa que queiras promover ou assim. Pode ser mesmo o teu Instagram, por exemplo. Se alguém te quiser contactar sobre os teus produtos. É sempre uma maneira de possivelmente teres mais cliques. O teu nickname mete sempre em todos os vídeos. Patreon posts não tenho feito, mas tens acesso. Também tens o role no Discord. Não tenho feito votações. E normalmente quando tenho vídeos também publico sempre. Então o que está a faltar é mesmo eu rodar a rodinha para ti deste mês. Do mês passado, no caso. Vamos rodar a rodinha, ó Filó. Vamos ver o que calha este mês. Wheel of names. Vamos lá ver. Shuffle. Tá bom. Eu depois tenho que perguntar aos meus mods onde é que está a minha lista. Acho que algo foi é que sabe disso. Que eu não sei onde é que está a minha lista com os prizes do pessoal. Perdi isso. Está algures. Não perdi, mas está em algum lado. Olha, Filó, ganhaste um jogo de merda. Ainda não sei que jogo é que te vou dar, mas parabéns, ganhaste um jogo de merda. Boa! Obrigado pelo teu sub no Patreon. Vou meter na minha sala de moderadores, eles depois há de saber o que fazer com isto, com esta informação dramática. Mod talk. Filó. Patreon Reward mensal. Deixa lá o quê? A parte de meter o teu link no vídeo? Não queres? Pá, estás à vontade, já sabes. É como tu vires. Se não quiseres meter, estás no teu direito. Se quiseres, também estás no teu direito. Estás a pagar por essa feature. Eu estou a pensar é tirar este. Estou a pensar tipo deixar só 3 tiros. Nem sei, bros. Estou sempre a mudar o meu Patreon. Tenho ataque quietinho. Sei lá, cara. Eu posso clicar aqui sem dar expose ao... Deixa-me não fazer isso. Vai dar merda. Eu ia dar expose aos vossos emails. Ainda bem que não carreguei. Deixa-me ver aqui uma cena. Ok. Esta música está banger, what the fuck?
Pá, mas é fixe, curti esta cena deles terem metido a loja, acho que foi uma ideia fixe que eles tiveram. Uma maneira mais fácil de um gajo vender merch sem estar tipo com as confusões todas. Caramba. Eu acho que a loja está tipo aberta a toda a gente, entendem? Tipo, vocês não precisam de ser um membro subscrito pago para ter acesso à loja, isso é fixe, tipo, posso redirecionar a loja para quem quiser. Temos um member, que no caso és tu. Okay. Tá certo. O nome podes deixar. Eu acho que tem que meter o teu nome. Quer dizer, o nome mete sempre no vídeo, não é? Isso, tipo, todos os Patreons eu já meti antes, tipo, mesmo quando estava no início. E eu meti o nome de toda a gente. Estava a subscrever. Arenas are saying goodbye for now. Não, Even though they have a dedicated base of players, they were not working as intended from the devs' point of view. Este vídeo ainda não tinha. Inside, they will find attachments for the weapons the team has, using the smart. Quick shout out and big love to our Patreon supporters for making this. Caixas fones. Já posso dizer merda à vontade. Tinha aqui os vossos nomes. Agora, no vídeo mais recente, deixa eu ver como é que eu fiz. Também foi no início ou meto no fim? Já nem me lembro. Tá aqui. Have you played it? I hope you. Onde é que tá? That's what it is. But again, thank you so much for watching. I hope you enjoyed it. This was my first round. Have you played it? Let me know. Thank you so much for hanging around. Don't forget to subscribe to not miss out on the content. Mas na descrição eu meto? Eu não me lembro. Estás, ok. Era isso que eu queria saber. E o meu outro está bugado por algum motivo. Pois eu achei isso. Ok, o Patreon está tratado por hoje. Certo? Está tudo direitinho. Está a ferro. E é no meio de 2 quartos e o pessoal está a dormir. Ok. Pá, isto é um preço justo. Acho que no geral, eu quero vos cobrar o menos possível. Não quero, sei lá. Acho que não faz sentido estarem a pagar 1 bilhão de euros por uns stickers. É um bocado de papel com cola. Entendes, Filó? Eu depois, é como eu estava a dizer, quando eu, começar a trabalhar e tiver um dinheiro fixo, eu consiga juntar dinheiro, aí, já quero fazer merch mesmo, t-shirts. E aí, sim, claro, já vou ter mais lucro do que 1 euro ou 2, né? Sei lá, uma t-shirt, sei lá, se me custar 5 euros a fazer, posso vender, sei lá. Pá, não vai custar 5 euros a fazer, vai custar mais. Mas imagina, vender uma t-shirt por 15, 20 euros. Opá, é caro para uma t-shirt, mas é o que é. Quanto é que o Patreon fica? O Patreon só fica com 8% de tudo. E é porque eu tenho uma versão Pro, digamos assim. Porque eles podiam só cobrar 3%, estás a ver? Eu é que quero ter a versão Pro porque ajuda-me com mais merdas. Vês? Eu tenho o Pro plano, basicamente. Dá para ter o Pro mais merch, que é 11, eles chegam com 11%. Dá para tratar a minha merch através deles. O que também não é má ideia, para ser sincero. Eu posso um dia dar upgrade aqui para o plano de 11%. Mas é isso. 8% não é muito, tendo em conta que a Twitch fica com mais de 50%. Uma plataforma ficar com 8% e estar a dar a ajuda e a plataforma que eles dão é fixe. Tenho de ver como é que funciona este aqui do Pro mais merch. Como é que funciona a merch deles. Se calhar até fazia a merch através deles. Choose your assign it to a tier. Vou pensar, vou analisar como é que funciona a merch deles. Talvez eu faça a minha merch através disto.
Outras pessoas é que também não ouviram no outro lado e depois, estás a ver, tipo, vai-se espalhar na mensagem que a Twitch já tem 70% e o pessoal vai ficar, ei, pera, vamos para a Twitch, afinal ele já tem 70%, estás a ver? Eu acho que é isso que eles estão a tentar fazer, que é, tipo, espalhar, tipo, o máximo de, tipo, pá, não quero dizer falsa informação, mas, tipo, sei lá, fazer com que as pessoas pensem que é um, sei lá, está diferente ou assim, quando não está, estás a ver? Eu acho que é o objetivo deles, tipo, eu não vejo outra maneira. Sei lá. Vai afetar literalmente tão pouca gente que eu não vejo como é que sequer faz sentido essa nova regra que eles meteram. Tipo, sem saber os requisitos. Sim, é isso, estás a ver? Tipo, imagina, como tu não sabias, muitas outras pessoas não sabem, estás a ver? E vão, tipo, falar sobre isso, estás a ver? É normal, tipo, se não sabes, vais perguntar sobre algo, não é? Vai fazer com que essa mensagem dos mas eles agora só cobram 30% de espalho, estás a ver? Com o tempo. E eu acho que é isso que eles querem. Tipo, eu não vejo outra tipo explicação. Tipo, não vejo outro motivo para eles terem feito isso. Literalmente só 1000 pessoas é que são afetadas por isso. Tipo, what the fuck, bro? Não sei o que dizer. Eu às vezes digo que eles sabem o que estão a fazer, que eles não são burros nenhuns, mas cada vez mais acredito
que eles não sabem o que estão a fazer, ou são tipo só a ir tipo, no flow. E siga. Pá, não sei. Whatever. É o que temos. Ao momento. Ok, para agora vai ficar isto, depois um gajo resolve. Policial enganado. Opá, literalmente, yeah. Acho que é um bocado isso. Eu acho que vou mexer outra vez nos rolos do Patreon, mas não vai ser hoje, só for, já está. Mas a ser do Patreon, que eu quanto mais vejo o Patreon, bro, mais vontade me dá de mexer em tudo, está sempre a mudar tudo. Eu não consigo estar quieto. Estou sempre a mexer nas merdas. Whatever, o que é que vamos fazer? Isto vou matar os gajos da merda. Sabem o que é que vamos fazer? Boa cozinha. Ficar comida, estou cheio de fome. Deixa eu dar um vídeo. Até que horas? Não me lembro. 3 da tarde? Por aí? Ontem, hoje, né? Quer dizer, já é ontem por 3 da manhã, mas tipo, hoje, né? Quando é que eu acordei hoje? Foi para aí às 3 da tarde, acho. Ou 2. Para aí 2. Entre as 2 e as 3, vá. Deixa eu ver o que é que o Riquezão anda a fazer. O quarto está a ficar lindo na casa nova. Bro, este gajo vai ficar com uma casa. Ganda Rick. Ganda Zé Rick. E agora dormir é mentira. Pá, sempre for deitar, vou estar na cama cheio de tonturas. Portanto, também não vai ser muito agradável. Portanto, nem vou para a cama. O que é uma placa de indução? É tipo para puxar o ar, não é? Digo eu. Ok, das maneiras. Boa cozinha, bro. Buscar comida. Já vem. Andas a ver os vídeos com o Tiago? Yeah, ele está a ficar com uma casa. Jesus. Não sei se já viste este, ó Filó. Não quero dar spoiler. Eu meto outra merda qualquer para depois veres com o Tiago. Não te vou dar spoiler a isto. Uma placa de indução é para cozinhar? Ah, é tipo... Ok, é... Placa de cerâmica, tipo... É tipo a placa de vidro, não é? Ou não? Se for é o que eu tenho aqui em casa. Antes tinha gás, mas agora... Agora é com a eletricidade. Ah, foda-se. Puta das alergias. Bem. Vamos ver isto antes. A vending machine mais cara do mundo. Vou só buscar comida, bros. Ah, já percebi. Já percebi. É a mesma placa, só que indução é diferente. É isso? Funcionam as duas da mesma maneira. Está mal, pois está. Estes últimos dias anda assim, mas é o que é. É lidar. Já vem.
Está a funcionar o microfone? Tá. Pá, não sei o que é que me apetecia. Apetecia-me comer, só que não tenho ali nada de comer que me apeteça, então simplesmente peguei numa Coca-Cola. Foi uma péssima decisão, mas a vida é assim. Nem sempre tomamos as melhores decisões. É que eu fiz merda. Então os fundos têm de ser um fundo especial que só dá para estas placas? Ok, estou a perceber. Pá, honestamente não me apetece ver este vídeo. Fuck it. Vamos jogar alguma coisa, bros? O que é que podemos jogar? Ah. Que cá? Que cá? Deixa-me ver uma coisa. Eu-me enviar a merda do Game Pass, cabrões. Tower Defense. Com Dungeon Crawling. Bro, a nova meta. A nova meta dos jogos é juntar jogos. Acho que é essa a nova meta dos jogos. É, eles pegam em jogos que já funcionam e fazem outros jogos que unem os mesmos fatores. Passar a ferro. Aí é bem. Só se me pagasse. De borla não. De borla não. Pá, há atividades. Atividades. Tipo, como é que se chama? É atividades, não é? Que eu faço em casa. Tarefas. Há tarefas em casa. Mais fixe e menos fixe. Eu acho que passar a ferro está tipo. No fundo. Deve ser das mais secas. Imagina, meter a roupa a estender, tranquilo. Fazer a cama, tranquilo. Limpar o chão, tranquilo. Limpar o pó, está-se fixe. Agora, passar a ferro, corta. Lavar a louça, corta. Cozinhar é top. Mas depois limpar a cozinha é merda. Aspirar, está-se fixe. Limpar os vidros, tranquilo. Mais, deixa eu ver. Limpar a areia dos gatos, grande merda. Odeio. Mas vês, imagina. Um dia que eu tenho a casa própria, imagina, a maioria das coisas que eu disse é fixe, está-se bem, estás a ver? Então eu acho que não vou ter muitos problemas a ter uma casa própria. Tipo, como uma dama, né? Mas imagina, vai ter de se distribuir as tarefas de maneira a eu não ficar com as que não gosto. Ou seja, não vou lavar a louça nem passar a ferro. Resumidamente é isto. Nem limpar a área dos gatos. Fuck that shit. Pá, este jogo parece fixe, não vos vou mentir. Vou dar aí um toque aos devs. Dar um toquezinho. Bem de leve. Mais World Boss 1.0. Que é esta merda. Aí não, este jogo é lixo, certeza. Já tem pinta de lixo. A louça tens a máquina. Opa, mas antes de ir para a máquina tens de ir a lavar na mesma. Tens tipo de esfregá-la ou o quê? Não sei que tenhas uma máquina toda potente que limpa essa merda toda mesmo assim. Não vais meter a louça cheia de comida na máquina. Acho eu. Não sei nada disso. Pelo menos eu sempre fui habituado, tipo, tens de esfregar bem e caralho. E depois a máquina só, tipo, tal. Desde quando? Sempre.
Esquece que eu trabalhei em cozinha, ó Filó, é assim. Nos restaurantes é assim. Tu lavas a louça à mão e depois é que vai à máquina. A máquina é mais tipo... Como é que eu ia te explicar? Não é bem para desinfetar, mas é tipo, estás a ver? Vai para a água quente para tipo limpar as bactérias, os micróbios e o caralho, estás a ver? Porque imagina, se não esfregar certas substâncias, elas vêm da máquina ainda sujas. Estou a ser enganado. Acho que não. Pá, não sei, mas também vai depender da tua máquina. Se tivesse uma máquina de merda, vem tudo cagado, não é mesmo? Deixa eu ver merda. E este não quero. Bem, whatever. Pá, se calhar tens razão, Filó, não sei. Se eu aqui em casa meter louça ainda com comida tipo na máquina, a minha mãe vai-me espetar tipo, duas solhas. Vou experimentar e depois eu digo se levei na cara. E se levar na cara, vou-te culpar a ti. Fazer queixinhas. Dez horas numa copa? Olha, vou-te ser sincero. Prefiro mais trabalhar numa copa do que lavar a louça em casa. Não me perguntes porquê. Em casa odeio lavar a louça. Tipo, nem é uma cena que eu faço. Tipo, nunca, nunca, nunca. Mas, trabalhar numa copa, para mim é tranquilo. Não te sei explicar porquê. Tipo, psicologicamente, porque é que isso funciona assim. Mas, é bem estranho. Passa o prato por água e máquina? Oh. Opá, depende muito de muitos fatores, mas a maioria dos restaurantes que eu trabalhei é tipo... Como é que eu ia dizer? Tens de lavar a louça na mesma. Não tens de estar ali a esfregar, não é? Mas tens de lavar a louça na mesma e só depois é que vai à máquina. E depois há muita louça que nem sequer vai à máquina. Tipo, certas facas para não estragar não vai à máquina. Certos tachos e panelas e... whatever, não vai à máquina, etc. Agora os vinhos mais ou menos já os paga. Pois, também tem esse fator, não é? Estás a receber, claro que sabe melhor. Já fiz horas numa copa que era sem pausas. Era ali, pem, sempre a distribuir na lousa, pem. Mas também só fui lá para aí que uma semana. Estava a faltar um trabalhador. Só fui fazer umas horas. Ali sempre a distribuir na louça. E é daqueles restaurantes tipo à noite no Porto, está sempre a entrar clientes, está sempre a vir louça. Aí é bem, bro, que puta de caos. Estavam mais aflitas, Pá, isso acontece muito em restauração, tipo, precisar de gente para a copa. Que é aquele trabalho que é mais fácil, tipo, quem não trabalha em restauração, apanhar rápido o que é que tem de fazer, estás a ver? Tipo, não te vão meter a cozinhar uma cena que tu não sabes, mas, tipo, isto para lavar a louça é tranquilo, porque toda a gente sabe lavar a louça. Por isso é que é mais fácil, tipo, meter alguém sem experiência na copa. Chamava-me? Pá, isso só é foda porque se aparece uma inspeção tu estás fodida e eles também. Mas de resto, tipo, acho tipo, é fixe. Ganhas sempre um dinheiro nos troquitos de lado, está feito. Mas se aparece uma inspeção estás fodida. Mas não digas a ninguém, mas eu também, num dos restaurantes que trabalhei, estava a trabalhar sem contrato. É o que é, bros. Um gajo precisa do guito.
Era à noite, como eu gosto da noite, estava-se bem. Yeah. Pá, eu... Imagina, quando eu estava a trabalhar no Chicken... Com licença. Quando eu estava a trabalhar no Chicken, que é um restaurante em Gaia... Era, que agora já fechou. Já só tem... Com licença. Eu sei um em Passos Ferreira, acho eu. Foda-se, com licença. Eu saía tipo, sei lá, meia-noite, 1 da manhã, estás a ver? E às vezes já não tinha caminhoneta. Eu vinha boas vezes a pé, tipo, a ouvir música. E nem é assim tão perto. Mas tipo, sei lá, um gajo curta a noite, estás a ver? Tipo, é bué calmo vir a pé à noite, tipo, desde que não sejas assaltado, né? Assaltado é mais foda, mas imagina, vir a pé do trabalho à noite, sei lá, vens cansado, mas vens na tua, a ouvir aquela musiquinha, chegas a casa, deitas, está tudo fixe. I don't know, tenho saudades desses tempos, para acontecer. It is what it is. DJ Kamala, já ouvi falar desse gajo? Ele tem uma música, ele tem músicas com pessoal conhecido, não? Já ouvi o nome deste gajo? Onde é que eu já ouvi o nome deste gajo? Eu tenho de já ter ouvido uma música deste gajo. Bro. Eu já ouvi este nome. E já vi a cara dele. Deixa eu ir ao Spotify ver. Que músicas é que ele tem. Aqui no Spotify só tem uma música. Mas não foi esta que eu ouvi. Pá, não sei. Não sei que já ouvi este nome. Estava a ver se aparecia aqui alguma música que eu conheça, mas não parece. Olha quem são eles. Como é que é, bros? Sejam bem-vindos aí. Show Vitor, como é que estamos? Boas noites. Bem-vindos, maltinha. Já não são horas para estar acordados então, bros. Já deu os patinhos. Como é que é? Tudo aí às 3h30 da manhã. 15 malucos. Vamos lá, bros. Isto aqui, quem é maluco sou eu. Eu é que sou o DJ. Kika, muito obrigado pelo follow. Bem-vinda. Sejam bem-vindos, maltinha. Little Louis. Louis. Bem-vindo, bro. Como é que é? Obrigado pelo follow. Não vim com o show, Vitor. O chat já te traiu. Porque algo me diz que vieste. Mas aí fodeu. Bem-vindos, bros. Obrigado aí pelo follow, Louis. Luís, ok. Deal. Bem-vindos, bros. Pá, resumindo, vou-vos explicar aqui como é que funciona a minha stream. Eu sou um DJ do caralho, tipo, não sei jogar nada. Digo bastantes asneiras. Tipo, um ano a fazer stream em inglês, mas voltei a fazer stream em português agora, novamente. Jogo um bocadinho de tudo. Faço bastantes streams just chatting. Neste momento estamos em just chatting, mas eu tenho quase certeza que a categoria não está em just chatting, porque, como eu disse, sou um streamer todo scuffed. Deixa eu mudar a categoria. Mas bem-vindos, bro. Espero que esteja tudo bem com vocês. E espero que tenha corrido bem a stream, bro. Outra curiosidade, estou a fazer stream ao mesmo tempo na Kick. Portanto, se vocês gostarem de ver na Kick, estão à vontade para ver lá em vez de na Twitch, se preferirem. E acho que é isso. Acho que descrevi muito bem o meu conteúdo. Insane. Tens curtido o David the Diver? Bro, eu comprei ontem. Quer dizer, já é anteontem, né? Porque já passa da meia-noite. Mas, pronto, whatever. Tipo, comprei, né? Já vou com 12 horas, bro. Estou ligeiramente colado. Está foda, bro. Mano, nestas últimas horas já joguei mais isto que ao que dormi. Portanto, está fixe o jogo. Não seja mais 18, mas a minha lifetime é mais 18 aqui na Twitch, bro. Portanto, o que é que estás aqui a fazer? Quem é que te autorizou a clicar na minha live? Se foste avisado que a minha live era mais 18. O que é que estás aqui a fazer, bro?
Eu digo as neiras, mano, não podes ver. Noutros sentidos? Opá, nesses sentidos só se alguém pagar bem, bro. Se alguém espetarem uma donation de 500 paus, eu não digo que não tira a camisola, mano. Nunca se sabe. Tudo tem um preço, bro. Tudo na vida tem um preço. Uma cena que eu sempre ouvi dizer. E é verdade. Não, mas... Bro, mas, yeah, a live é igual no mesmo sítio, bro. Porque eu estou a streamar nos dois sítios ao mesmo tempo. Portanto, estás à vontade para seguir na Kick. É tudo igual lá, bro. Confia. O jogo já está um bom para um indie. Mano, e tipo... Então, stream das neiras, a malta já está habituada. Até eu tenho a minha stream com tag de linguagem vulgar. Opá, Bro, como vocês já podem ter percebido, eu sou do Porto. Então eu digo bués as neiras. Não é por mal, mas é tipo... É a minha maneira de me expressar. Se eu quiser não dizer as neiras, eu consigo. Mas não é normal. Tipo, não sabe bem. Estão a ver? Mas bro, o jogo... Mano... Tem... Sei lá, bro, como é que eu tenho de explicar? O jogo tem tanto conteúdo para o que é, estás a ver? Mano, tens a parte do bar. E dentro do próprio bar tens bué management de cenas. Consegues fazer os menus, contratar os funcionários, dar training aos funcionários. Os funcionários têm skills. Tens a cena de servir as bebidas. Tens a cena de dar replenish ao wasabi. Whatever. Fora do coisa, tens a cena de ir pescar. Isso também tem um monte de mecânicas. Depois tens a parte do telemóvel e dos upgrades. Tens a história. Tens as missões que não fazem parte da história. Mano, what the actual fuck? Não sei em que ponto do jogo vais, bro. Portanto, não quero dar spoilers. Não sei se tens mais ou menos horas que eu. Mas imagina. Depois ainda tens mais outras cenas para dar management que eu não vou dizer o que é para não dar spoiler. Bro, tipo, mano, esquece. Tem muita coisa. Mano, o jogo tem muita hora de jogo. Dá para meter muita hora neste jogo. Fácil. Pá, eu já tenho 12 horas e nem sinto que sequer vou perto do meio do jogo. E a história cómica. É isso, bro. As cutscenes estão, tipo, fenomenais, bro. Tipo, quando o chefe vai fazer o sushi e saca da espada. Depois começa a partir tudo ao meio. Não esquece. Muito engraçado. A minha cutscene preferida até agora foi, tipo... Certeza que já viste, bro. Tipo, tu vais a dar upgrade numa das comidas, né? E, tipo, tem aquelas árvores de cerejeira. E cai uma folha de cerejeira, vem assim bem lentamente, ele está assim com a espada e aquilo corta mesmo fácil, estás a ver? E depois atrás dele está o aquário e está tipo um peixe a ver em pânico, tipo o quão afiada está a espada. Mano, muito engraçado. Espera, estás a fazer giveaway de nudes tuas? Não é nudes, mas sem camisola, ou Chavitor? Manda aí para mim também, bro. Então. Pá, sem camisola é nudes, né? Tipo, mamas é mamas, não interessa se é gajo ou gajo. Acho que é nudes, não é mesmo? A Filó é minha hater? Não. Aqui, quanto mais hate dão, é o clássico, quanto mais me bates, mais gostas de mim, entendes? A Filó é tipo, é a pessoa que está sempre a cascar na minha cabeça, mas ao mesmo tempo era a pessoa que me lembrava quando é que eu tinha de tomar a medicação. Olha, não tomaste hoje, não sei o quê. Está sempre. Tens de sair de casa, estás a fazer muitas horas de stream. É tipo, bro. Esta comunidade é tóxica, bros, ok? Quanto mais tóxicos vocês forem aqui, melhor. Ok. Podem estar à vontade. Sentem-se em casa?
Bros, vocês vão curtir aqui, confiem. Podem insultar o streamer à vontade. Podem, sei lá, insultar-se uns aos outros. Podem ver a minha habilidade fora do normal em todos os jogos que eu jogo. Podem ver que eu sou bom a mentir. Hey, tell me, baby, have you ever seen a demon? Got you screaming, cruising in that foreign. Pá, mas já, tu vieste ao engano, ó Xavita. Enganei-te, bro. Dei-te clickbait pesado, bro. Eu não estou a chegar o Dave da Diver, mano. Eu estava aqui só a conversar. Dei-te clickbait. Pá, por acaso estava eu e a Filó, estávamos a arranjar umas cenas no Patreon. Fazer aqui, espera, deixa-me voltar só a 2015, fazer um dev, promover o meu Patreon. Bué. Mas sinceramente, tipo, gostei, bué, de fazer em inglês. Acho que, tipo,
Acho que toda a gente que sabe falar inglês devia pelo menos experimentar fazer umas streams em inglês. É tipo, é fixe. E, como é óbvio, atrai uma audiência diferente, né? O motivo pelo qual eu deixei de fazer em português é que, tipo, pá... Como é que eu ia dizer? Neste momento não estou a tentar dar grind nisto das streams, entendem? Não estou, tipo, a tentar crescer. Se é que isso faz sentido. Então, tipo, voltei só para o português. Só estar aí a desfilar com os bros, jogar uns jogos e estamos aí. Não estou, tipo, a tentar fazer nada com isto. Quem quiser, tipo, mandar donations, pode mandar donations. Quem quiser mandar subscrever o Patreon, subscreve o Patreon, bro. Mas não estou, tipo, à procura de dinheiro com isto. Nem crescer. Mais para a frente, talvez, tipo, volto a tentar dar tryhard nisto. Mas por agora, tipo, não estou na vibe. Eu preciso de um espaço para colocar as minhas esculturas. Olha, o Patreon era uma boa opção para isso, já. Se já tiveres uma audiência fidelizada, o Patreon é fixe. Só que, tipo, como é que eu ia dizer? A searchability do Patreon é mau para te encontrarem, estás a ver? Não esperes estar a ser encontrado no Patreon. Tens de ser encontrada fora do Patreon e levar os teus viewers para o Patreon, estás a ver? A searchability do Patreon é bem mau. Não é de todo para construir lá uma audiência. Pelo que me parece. Ela é escritora? Ok. Nice. Vou falar nas minhas lives, nada se aprende? Claro que sim, claro que sim. Tudo se aprende. Toda a gente tem algo a ensinar. Escritor e artista visual. Isso é muito fixe. Bros. E eu, tipo... Ok, isto vai ser um bocado estranho de eu dizer, mas imaginem. Eu às vezes escrevo, tipo... Não é bem poesia, mas é como se fosse. Escrevo versos e assim. E eu curtia, um dia, fazer um livro. Só que eu não acho que sou articulado o suficiente para fazer um livro, bros. E tipo, eu escrevo os artigos de notícias assim da Eurogamer. Às vezes, né? E tipo... Só que é diferente escrever artigos de notícias ou escrever um livro, bros. E eu acho, tipo... que é preciso bué talento para fazer isso. Portanto, ganda props por ser escritor. Eu acho que é, tipo... Uma pessoa ser articulada e conseguir passar os seus pensamentos... Tipo, imagina, todos temos ideias, né? Mas passar as suas ideias que tens e articulá-las em escrito... Isso é tipo um talento. Ainda mais, tipo, articulares de maneira a que as pessoas queiram ler, não é? Que não seja só para ti, estás a ver? Porque, sei lá, toda a gente consegue ter um diário, né? Mas aí já é diferente, tipo, escreveres de uma maneira que toda a gente consiga, tipo, perceber o que estás a querer passar, yeah. Hoje chegamos aos 700, nice, let's fucking go, bro. Sim mesmo. Comecei em inglês, mas quando dei para a Tuga ganhei mais followers. Yeah. Bro, eu sinto que é mais fácil... Como é que eu ia te explicar isto? É mais fácil crescer em português, mas o teu ceiling também é mais baixo, não é? Como é óbvio. Há de ter menos audiência se chegares ao topo, estás a ver? Tipo, o ceiling em inglês é infinito, bro. Tipo, um francês pode ver, um italiano pode ver, um sueco, sei lá, mano, toda a gente pode ver. Em português vai ser maioritariamente portugueses, porque nem os brasileiros gostam de nos ouvir a falar português, estás a ver? Não sei, mas é, tipo, é a minha opinião pessoal. Nós consumimos muito conteúdo brasileiro, mas os brasileiros não consomem muito conteúdo português. De Portugal. Olha, o Etsy também, yeah. Mas o Etsy é, tipo... Yeah, eu ia dizer que o Etsy também é melhor já teres uma audiência construída, mas já, se calhar tens razão. O Etsy é mais fácil de seres encontrado mesmo sem uma audiência. Opa, na realidade, eu acho que tipo, quem pode deveria experimentar as plataformas todas e ver onde é que rende, estás a ver? Se não tiveres de pagar nada para estar no Etsy ou no Coffee ou no Patreon, estás a ver? Metem em todo lado e vê onde é que vende. Tipo, não tens nada a perder por estar nas plataformas todas, eu acho. Depende. Escrever um livro é ser criativo. Quando escrevo, eu deixo fluir, me coloco na personagem. Pois, já, estou a perceber. Opa, tudo o que eu escrevi até hoje, tipo versos e poemas e assim, tem sido sempre
Como é que se diz? Tipo, na minha pele, estás a ver? Tipo, não na personagem, mas tipo, emoções que eu estou a sentir, estás a ver? Bros, tipo, eu mostrava-vos um poema meu ou assim, mas é tipo, são merdas demasiado pessoais. Não, tipo, não, um dia eu escrevo um poema que eu esteja confiante em mostrar-vos, mas os que eu escrevi até hoje são mesmo tipo super emocionais, super pesados e tipo, são cenas que eu não estou à vontade tipo, a mostrar. Lê lá, não, estou a falar sério, não vou. Deixa-me, espera aí, deixa-me só ir ver ao telemóvel, mas não vou ler. Não vou ler, mas deixa-me ver o que é que eu tenho aqui. Já não me lembro, já foi há algum tempo. Tipo, eu tenho uma página privada no Insta, basicamente, em que eu meto lá. Estão a ver? Não, isto... Bro, não vou ler isto. Não vou ler isto para vocês. Não. É muito cringe, bros. Não consigo. Não vou ler, a sério, não vou. Um dia que eu esteja confiante sobre isto. Tanto que hoje já tenho 4 livros publicados. Ok. Participei de 2 antologias luso-brasileiras, 2 livros sobre Twitch. Ok. Isso é muito fixe. Podias partilhar os teus livros comigo? Se estiveres à vontade, claro. Tipo um link ou qualquer coisa para eu ver. Apesar de gostar dos 2 livros, eu os odeio por conta da malta que os lê. Ok. Estou a perceber, mas imagina. Qual é a audiência-alvo desses livros da Twitch, principalmente? Que tu falas? É tipo, é mais jovens, tipo putos? Ou é mais para gente adulta que quer aprender tipo, a fazer conteúdo na Twitch? Tipo, aprender sobre, sei lá, searchability, marketing, etc. Mas não, Filó, caga nisso, não vou ler, estou a falar a sério, não vou. Como é que eu ia dizer? Isto foi escrito. Não, esquece. Tipo. São emoções demasiado cruas para eu, tipo. E estes especificamente foram escritos. Para mim, estás a ver? Não foi para partilhar, foi para mim. São demasiado crus. No ano passado? Não, foi este ano. Está aqui muita dor, muita lágrima. Não vou partilhar. Romances policiais que giram em torno da Twitch. Personagens inspirados em streamers reais. Ok. Pá, tinha todo o gosto de dar um olhinho. Já estás a ver? Pronto, ok, ainda bem que estás a ver, Filó. Já, não vou partilhar. Cancela. Ainda é uma ferida muito aberta. Cancela. Não vai acontecer. Olha, Chavita, não sei se ainda estás aí, bro. Eu nem sei se dei um shout-out, bro. Tipo, eu sei que dá tempo automático, mas normalmente quando os meus modos estão aí, para além do automático, eles dão sempre um. Eu acho que não te dei, bro, mas se não dei, passa a dar. Maltinha, quem estiver aí e não conhecer, passem aí no canal do homem. Deem aquele follow gostoso, maravilha. Uma coisa, Chavita. Já pensaste streamar na Kik? Não te estou a tentar converter, estou só tipo a fazer conversa, ok? Não estou a dizer, malta, aqui que é melhor, tens de vir, deixa a Twitch. Não, estou só tipo tentar perceber. Estamos aí a ouvir um 50 Cent pesadão, bros. O que é que me apetece ouvir? Não me apetece ouvir hip hop hoje. O que é que vamos meter? Vamos meter, já sei. Deixa eu ver se encontro o que eu quero. Oh shit, sorry. Eu já tentei
Pode mostrar uma fotografia. Trinidad, I love you. I do this for them shotters. Jamaica, I'm your brother. I know a bitch from VI. Yeah, that's my partner. You got a problem with it, then that's your problem. I fuck with Asian niggas, and I fuck with Migos. I fuck with Asian niggas. Muitas vezes as linhas são tortas simplesmente por te encontrarem, bro. Frase pesada. I just not got my deal, but I've been getting this money. No green card in this struggle. Immigration give you nothing but work, put in work, work, put in work, work, put in work. Yeah. A lot of niggas die. Should've been from Hoover Street. No, I do not have a car, but I could buy one every week. Pimpin' like I'm 33. Monkeys like I'm 36. Shitbos like I'm 20. Eu não vi o que é. A Kika mora no Brasil? Ok. Espera, mas tu és português e moras no Brasil? Ou és brasileira e já estiveste cá em Portugal e agora estás no Brasil outra vez? Se não te importas responder. Caminho está por aqui, bem maior são sobre a Twitch. E ainda estou a escrever com muita calma o kit livro, o Deathmatch, que vai ser o fim da trilogia. As histórias são interconectadas? Tipo, as da Twitch estão interconectadas, é isso? Tipo, ou não? São só sobre a Twitch, mas não têm ligação nenhuma. Estão, ok. Isso é fixe. Organização. Uma é a continuação da outra, ok, estou a perceber. Isso é nice. Bro, fora brincadeiras, ganda props, que eu acho tipo, imagina, é como eu estava a dizer, toda a gente tem ideias, estás a ver? Mas uma coisa é teres ideias. Sorry, bati no microfone. Uma coisa é teres ideias e outra é conseguires passar essas ideias fluentemente para o papel. Eu acho isso mesmo. Sei lá. Eu sou uma pessoa cheia de ideias, mas ao mesmo tempo eu acho que iria ter dificuldade enorme de escrever um livro. É uma coisa que eu já pensei boas vezes, mas tipo, nunca arrisco porque eu acho que é tipo super difícil. Porque depois, imagina, tudo tem de fazer sentido. Tipo, não posso simplesmente pegar e fazer tipo 10 páginas, tenho que fazer tipo um livro, tipo, tenho que fazer mais.
Eu quero sempre fazer tudo. Tipo, eu digo, vou fazer merch para o canal, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. Eu tenho ideias para fazer outra cena. Tipo, vou começar a aprender música, vou... Tipo, estás a ver? E depois eu nunca faço nada. Como é bom ter ADHD. Achas que a kebab está aí, ó Filó? Já deu os patinhos? 4 da manhã? Estás maluca? Mas acho que uma autora independente? Pois é isso que eu não percebo muito bem. Tipo, como é que funciona tipo, o processo de fazer um livro, estás a ver? Imagina, eu escrevo, né? Faz conta que eu estou a escrever o livro aqui no PC, né? Tipo, estou satisfeito com o que já tenho. Faz conta que eu tenho, tipo, 100 páginas. Para aí, sei lá. E já estou satisfeito. Depois, qual é o processo, estás a ver? Sei lá, como é que eu passo um livro para papel e depois faço um monte de livros, vai ter despesas, né? Como é óbvio. Mas, pá, depois é de ter de pagar alguém para fazer a capa, né? O desenho da capa. Se o livro tivesse ilustrações, ainda mais, né? Ainda mais teria de pagar alguém para fazer essas ilustrações. Imagina, é uma cena que, tipo, acarreta... Essa é a palavra correta, não é? Acarreta. Acho que é. Boas despesas, não? Pá, não sei. Bro, é como eu estou a dizer, eu sou um bocado... Estou um bocado fora de tudo isso, não percebo nada disso. Mas é como eu digo, é uma cena que me interessa. Mais pelo lado de escrever, estás a ver? Porque eu não sou muito de ler, eu não leio livros por aí adiante, estás a ver? Eu, pá, de vez em quando lia umas BDs, né? Umas bandas desenhadas. Mas tirando isso, eu não sou muito de ler. Mas eu acho que escrever é um bom outlet para uma pessoa se expressar, estás a ver? Tipo, como fazer uma stream ou fazer uma música, eu acho que tipo, escrever é um bom outlet para uma pessoa tipo, deitar as cenas cá para fora, estás a ver? Não precisas pagar nada disso, fazer independente? Ok. Mas imagina, tem custos, tipo, fazer o livro em si, a não ser que vendas o livro em formato digital, não é? Seguir as regras, depois. Não gastas? Ok, eu tenho mesmo de falar contigo então depois, já. Pá, eu já pensei em escrever só uns poemas e depois fazer tipo uma coletânea de poemas, mas eu acho que tipo, poemas é uma cena muito... Como é que eu ia dizer? Sim, quando já estás numa editora, mas eu digo antes, tipo, antes de entrares numa editora, vais ter despesas, não é? Para começar a vender os primeiros livros. Quer dizer, uma coletânea de poemas é uma cena bué pessoal. Eu não me sentia confortável a partilhar os meus poemas. Não sei, tenho que pensar bem sobre isso, mas eu acho que era uma maneira fixe tipo, de fazer algo produtivo. Também não? Ok, eu estou muito perdido então. Imagina, quem é que paga o papel? Para fazeres tipo um livro físico. Fazer o livro impresso? Pela Amazon. Ok, estou a perceber. Imagina. Tu não pagas, só pagas quando alguém compra o livro, é isso? Imagina, quando alguém compra o teu livro na Amazon, eles já ficam com uma percentagem. Ou seja, tu não tiveste de pagar nada, mas vais receber menos do que se fosses tu. É isso? Estou a perceber bem? Ou não? Ok, estou a perceber. Então eles ficam com o trabalho todo, basicamente, é isso? Tipo, tu fazes o livro, né? Escreves o que queres escrever e chegas a eles e dizes, tenho aqui um livro. E eles, ok, nós tratamos tudo. É isso? Assim, tipo, por termos básicos. Depois, claro, tens de tratar de promovê-lo e assim, não é? Mais ou menos, ok. Ok, estou mais esclarecido. Ok. Nice. Mas já, fico feliz que tenhas aí os livros. Espero que esteja a correr fixe. Acho que é como eu estava a dizer, acho que é uma cena que envolve talento e é tipo, é preciso uma pessoa gostar, como eu. Isso é fixe.
Pá, mas já. Eu estou nesta terra já há uma boa quantidade de anos e ainda não descobri o meu talento, bros. E eu começo a achar que não tenho nenhum talento. Opa! Não tenho nenhum talento. Sei lá, eu sei cozinhar e tal, mas... Imagina, talento que eu possa dizer, isto é um talento. Tipo, eu não encontrei. Prémio Kindle de Literatura? A sério? Oh, isso é... bué maluco. Isso é muito fixe. Pá, mas como eu estou a dizer, eu... Tipo, não tenho bem noção como é que funciona o mercado dos livros e assim, né, da literatura. Que é como eu estava a dizer, como eu não leio muito, eu não estou muito a par. Eu só gostava de escrever, talvez. Não sou muito ler. Estavas a dizer também que fazias... como é que se chama? Não é estátuas, é... esculturas. Fazes isso em stream? Tipo... arte e assim em stream? Isso é fixe. Bro, eu faço... de muito longe a longe... streams a cozinhar. Só que, tipo, o pessoal está-me sempre a pedir, tens de fazer mais streams de cozinha, não sei o quê. Bro, é foda fazer streams na cozinha. Não estou a dizer de cozinha, estou a fazer na cozinha, porque eu tenho que levar tudo para lá, manos. Se não tenho erro, já foi a Filó que me disse, mas tipo, eu há uns tempos fiz um bonequinho, tipo uma personagem com papel machê, é assim que se chama? Que é tipo aquele papel que tu metes cola branca e não sei o quê. Eu fiz uma personagem assim. E eu acho que foi a Filó que disse, não sei o que, devias fazer stream disso. Manos, imaginem. Ou eu ia com o PC lá para fora, para a marquise, ou eu ia ter de fazer do meu escritório um caos. Opa, eu podia fazer stream disso, mas até que ponto é que é fácil fazer setup de uma stream dessas? Não é fácil, bros. Eu ia ter sei lá, ia ter de pegar na câmera. Primeiro precisava de uma câmera melhor, que a minha câmera é uma merda. Mas tipo, eu ia ter de fazer aqui uma revolução. Faço esculturas em papel machê. Então é isso, já foi o que eu fiz também. Espera aí, eu vou buscar, espera aí. Aguenta-se. Ok. Não vale gozar, não vale gozar. Bros, não vale gozar, ok? Isto é a primeira vez que eu tentei, portanto não vale gozar comigo. Manos, vou-vos mostrar. Mas não podem gozar. Deixa-me ter a câmera grande. É do tele? É que eu te mostrei, já. Não sei se viste a versão final, mas opá, isto é tipo... é super pequeno, tipo... não é nada assim profissional. Pá, vou-vos mostrar. Vou meter cor para vocês poderem ver as cores. Espera aí... bro, onde é que... Filters. É isto? Ei, bro, encontrei. Estão prontos? Eu sei que a minha câmera está toda lixada, bro. Não liguem, ok? Pá, é a minha câmera, é ilusória. Manos, aqui vai. Manos, eu sei que está desfocado, mas... resumidamente. Isto é uma personagem que eu criei, tem tipo um lore todo por trás, tem mesmo uma história a personagem, ok? Eu escrevi a história e tudo. Manos, isto é tipo... um blob. Um blob, é assim que se diz? Um blob. Tipo assim... tipo isto. Tipo um blobzinho. Vem aí, já vos vou mostrar, sim. Estão a ver um blob? Tipo isto? Pronto, basicamente eu inspirei-me nisso e fiz o meu próprio blob. E foi inspirado também nestes peixes feios. Só que eu quis torná-lo bonito. Então também me inspirei num axolotl. Então é uma mistura de um blob com um axolotl.
Por isso ele tem a cor de um axolotl, tem aqui os... Vocês não conseguem se calhar ver, mas ele tem aqui os bigodinhos. Tem os olhos pretos como o axolotl, mas maiores. Tem aqui uma florzinha. Em baixo tem uma cor diferente. Tem a minha assinatura. Pá, yeah, é isto. Acende a luz. Dá para ver, sem luz ou não? Dá para ver. Usa a técnica de alebrije. Deixa eu ver. Técnica de alebrije. Espera, mas já fazes cenas bem avançadas, não? O meu blob à beira das tuas esculturas deve ser mexicano, feito com técnica de cartonaria. Ah, mas imagina, em vez de ser com papel é com cartão? Figura fantástica combina elementos fisionómicos de vários animais. Bro, isto é super fixe. Fazes com papel, ok. Se calhar, o cartão se calhar o que permite é fazer estas peças maiores, né? Se calhar, pá, não sei. Posso estar a dizer merda. Mas deve ser mais fácil fazê-las em cartão, deve ser mais estável, talvez. Não sei. Garrafas de plástico? Ok. Ok. Imagina, tu derretes o plástico para tipo... Não digo derreter, mas imagina, passar um isqueiro ou assim para ele moldar. Ou usas mesmo como bem? Okay, vou voltar a meter a câmera como estava. Um segundo. Okay. Ok, estou a perceber. Tu fazes a estrutura interna com plástico? Estou a perceber. Para dar tipo estrutura, né? Tipo, para ser mais fácil moldar o que tu queres moldar. Estou a perceber, yeah. Isso é bem inteligente. Yeah. Pá, eu não tive muita dificuldade a fazer isto, porque como ele é um blobzinho pequenino, eu não queria tipo moldá-lo, estás a ver? Tipo, a única cena que eu tive de moldar, digamos assim, foi a boca e tipo, a cena dos olhos. Mas não tive de moldar grande coisa. Mas eu estou a perceber o que é que queres dizer. Tipo, ao fazer estrutura, permite fazer outro tipo de cenas. Yeah. Estou a perceber. Tornar se não, são 24 horas acordado e já nos 30 já se sente esqueleto. Vai lá, bro, vai lá. Obrigado mais uma vez pela raid, bro. Grande abraço. Tenho que passar mais vezes na tua stream, bro. Mas é como eu digo, eu sou um bocado de baldas nessa merda, bro. Eu digo sempre ao pessoal, tipo, quero apoiar e assim, mano, mas depois um gajo é um baldas de caralho e não vê streams. Mas já, mano, vai lá, bom descanso. Obrigado por passares aí, my friend. Passa se quiseres. Não, a cena é que eu quero, bro. Só que, yeah, sou um preguiçoso do caralho. Mas já, porta-te bem, bro. Bom descanso. Eu já fiz um gato, uma máscara Oni. Máscara Oni é tipo aquelas máscaras japonesas, não? Yeah. Aí, bro, isto é do caralho, bro. Que top. A máscara que tu fizeste é usável? Tipo, dá para usar mesmo? Ou é tipo... É mais tipo para... decoração? Fizeste a Sailor Moon? No shot, bro. Oh, mano. A tua é decorativa? Ok. Nice. Mano, isto é a beleza da Twitch. É tipo, encontrar as pessoas. É tipo, dos mais diferentes backgrounds, com os mais diferentes gostos, com os mais diferentes talentos. Dá para fazer para usar? Sim, estou a perceber, yeah.
Pá, não sei, se calhar um dia eu faço uma live de artes plásticas. O pessoal está sempre a dar na cabeça, ai tal, só jogar, não sei o quê, deixa eu fazer mais cenas. Manos, eu sou preguiçoso. Balão de festa tipo... Eu já vi essa técnica, O pessoal enche o balão, né? Molda, depois rebenta o balão, tal. Acho que eu via, não sei se tu conheces, Kika, mas eu via tipo em puto e isto era a minha inspiração. Não sei se estás a par o que é, mas a minha infância foi isto, era tipo, eu via os gajos a fazer tudo. Tudo. Eu tinha as revistas deles e tudo. Só que eu nunca fazia nada. Eu gostava de ver e depois nunca fazia. Mas foi aí que eu vi isso que estás a falar do balão pela primeira vez. Foi estes gajos a fazer isso. Mano, este gajo ensinava boas cenas, bro. Ele era tipo um gênio. Quer dizer, nem deve ter sido ele que pensava as ideias, né? Ele devia ser só o apresentador, mas tipo, não assim. Depois eles tinham esta estátua. Que nostalgia. Eles faziam cenas muito fixe. Também aprendeste umas coisinhas lá. Mano, isto parecendo que não. Parecendo que não. Marcou uma geração. Se formos a ver, muita gente que hoje em dia se calhar gosta de artes e assim, vem muito daqui. Tipo, se calhar não conscientemente, mas tipo inconscientemente talvez. Hey, welcome. Aqui não se aprende nada. Art Attack. O Art Attack era fixe. Eu tinha as revistas. Só que imagina. É como eu estou a dizer. Eu sempre fui muito criativo. Mas ao mesmo tempo eu nunca executo nada. Eu sou o gajo das ideias. Eu preciso que alguém execute as cenas por mim. E imagina. Eu às vezes era preguiçoso ao ponto de... Ok, eu estava a ler a revista e ok, vou fazer isto. Eu ia procurar os ingredientes e faltava um. E em vez de pedir aos meus pais para ir comprar esse ingrediente, né? Tipo o cola branca ou whatever que fosse preciso, eu, não vou fazer. E depois acaba por nunca fazer nada. Era bem certo. Para mim em artes por conta do Art Attack. Eu acho que marcou uma geração, para de brincadeira. E eu acho que é daquelas cenas que se calhar tipo... O pessoal não se apercebe muito, estás a ver? Sei lá, hoje em dia nunca ninguém fala vias o Art Attack? Tipo, ninguém diz isso. Nunca ninguém se lembra, vi o Art Attack, bro. Eu acho que é uma cena tipo, ficou um bocado obscura no tempo. Fiz as ideias de lá, como fazer. Tu disseste na altura, E tu fizeste boas cenas fixes, ao Filó. Tu até fizeste um barco, não foi? Isso deve ter dado grande trabalho, o barco. Os outros também, né? Mas o barco, acho que parecia-me das fotos que tu mandaste a cena que deu assim mais trabalho. Mano, já fiquei sem o ver outra vez. Tenso. Olha o Newman, está a jogar o Dave the Diver. Cabrão viciou-me no jogo. Aí está ele, no seu restaurantezinho. Mano, ele não sabe deitar o... Bro, eu comecei a ver a live dele sobre este jogo ontem. Mano. Boa. Dude. Eu só ouvia good. Mano. Bro, se fizeste mal uma vez, a seguir faz direito, caralho. Já percebeste que essa quantidade não dá, mete mais. Este gajo, mano. Fazer live por incentivo de amigos, para divulgar a arte. Pá, mas é uma boa ideia, Mas já fazes live há muito tempo? E fazes tipo com frequência? Ou é assim uma cena que fazes de longe a longe só para te entreteres? Bah, eu sinceramente já tinha um gosto tipo por
criação de conteúdo, estás a ver? Eu desde puto queria ser youtuber, tipo... Pá, acho que é muito desta geração, é normal, tipo... Mais a geração mais recente também, mas tipo, já na minha... Tipo, os putos já cresciam, já viam os youtubers, já queriam ser youtubers, estás a ver? Eu tinha muito isso. Mas eu nunca tive coragem. Primeiro porque eu era super introvertido. E depois porque eu achava que era preciso ter um equipamento top para ser youtuber, quando não é verdade. Tipo, tu mesmo com PC de merda e assim, ou com telemóvel de merda, já consegues gravar cenas. E depois vai da tua criatividade fazer melhor com isso, estás a ver? Só que eu tinha muita cena de... Tipo, não queria errar, estás a ver? Oh mano, olha mais este gajo. Mas já, tinha essa cena, então nunca cheguei a fazer, só que depois, tipo... Comecei a trabalhar e quê? Comecei a juntar dinheiro, comecei a comprar o equipamento que queria e tal, tinha um PC já fixe. E foi aí que eu comecei a streamar. E a fazer vídeos para o YouTube. Foi tipo, vou finalmente, tipo, experimentar, tipo, cumprir o meu sonho. Pá, e desde aí fiquei. Já estou, tipo, a streamar para pai. Já faz mais de 3 anos. Mas eu acho que lives tipo é fixe, é uma maneira de uma pessoa se expressar e conhecer pessoas novas. Acho isso fixe. Já deu trabalho. Imagina, o barco, sem dúvida que deu. Mesmo as outras cenas que fizeste também. Mas o barco, é o que eu estava a dizer, foi o que saltou mais à vista. Não compensei por estar simplão e um telemóvel. Ok. Ah pá, depois também depende das streams que fazes, né? Tipo, sei lá, para jogar um jogo pesado, vais precisar de um PC muito bom. Para fazer certas cenas não precisas tanto. Mas era isso que eu, tipo, quando eu era puto não entendia, entendes? Eu pensava que, tipo, que o pessoal só ia ver pela qualidade. Estás a ver? Mas acho que isso também é, sei lá, como o pessoal tem mais hábito de ver, sei lá, pelo menos quando era puto, o pessoal tem mais hábito de ver streamers grandes, youtubers grandes, já vês as cenas como elas são no topo, estás a ver? E tu não pensas que, tipo, quando estás cá em baixo, não precisas ter aquela qualidade de imagem, aquela qualidade de áudio, etc. Não jogo em live, tenho que PC no quarto para jogos onde fica o Xbox. Ok. Yeah. Pois, a cena é essa, yeah. Eu, tipo, sei lá, a maioria do meu conteúdo é jogar. Se bem que, imagina, eu gostava de fazer mais lives de just chatting, estás a ver? Só que às vezes é complicado teres um chat a fluir, estás a ver? Sei lá. Se tu fizeres uma live de just chatting, mas não tem chat, não dá. É mais fácil fazer a jogar. As lives façam a lá, a internet é por Wi-Fi, não dá para ter muitos cabos e cenas com eletricidade por conta de produtos que uso. Pois, yeah. Deixa-me dar-te um follow para não me esquecer de depois ver. Opa, ó Filó, podia. Mas ia ficar um valente cagalhão. Mas podia. Pá, nada me impede. Olha, se quiseres, amanhã estou aí batido a fazer uma live de cozinha. Queres que eu faça no portátil? Fazer uma live a fazer pizza caseira. Tal. Queres, ó Filó? Só tenho de comprar os ingredientes. Mano, tô todo fungoso. Merda de alergias, bro.
Eu mal falo com a malta do chat, quem lá vai pela arte, conversa um pouco com as pessoas, mas me foco na arte. Sim, estou a perceber. Opá, honestamente, há público para tudo. Há público, tipo, que nem sequer gosta de conversar, estás a ver? É como eu estava a dizer há bocado, eu às vezes tenho muitas lives abertas e nunca converso, estás a ver? Eu tenho muitas streams que eu vou e os streamers provavelmente nem sabem que eu os vejo, estás a ver? Porque eu simplesmente não falo. Como depois tens outros viewers que gostam muito de falar e tipo, que a interação com o streamer é muito importante, estás a ver? E se calhar já não iam ver a live se não conversassem, estás a ver? Opa, acho, tipo, há gente para tudo, há viewers para tudo. Depois vai muito do gosto de cada pessoa. A que horas pedes ajuda ao Noah? Ou Noah ajudar-me? És engraçado às vezes, Filó. Às vezes mandas assim umas piadas fixe. Mas não, Filó, vai depender tipo como é que eu estou das tonturas e assim, estás a ver? Pá, se eu estiver fixe, prometo que faço uma live de cozinha amanhã. Se eu não estiver fixe, não prometo nada. Porque eu não consigo estar ali de pé, cozinhar e não sei o que enquanto estou com tonturas. Aí é foda. É muito isso. Eu sou da opinião, tipo, o streamer tem de fazer o que quer, estás a ver? Tipo, um streamer pode escolher ser muito comunicativo com o chat, ou não ser comunicativo com o chat de todo, nem sequer responder. Pá, depende muito. Eu redes com muita gente. Pá, eu também não me importo de ter poucos viewers. Aliás, eu tenho a viewer count desligada, se eu te mostrar aqui. Eu nunca sei quantos viewers tenho, só se meter o rato em cima, estás a ver? Tipo, eu tenho sempre o viewer count assim. Tipo, a mim não me faz diferença porque é como eu estava a dizer. Antes eu estava a tentar crescer, estás a ver? E até certo ponto estava a ter sucesso, digamos assim. Estava a conseguir crescer a um bom ritmo. E já estava a conseguir chegar a números que eu não imaginava no início, estás a ver? Chegar tipo já a médias de 20 e tais pessoas sempre aí a ver, estás a ver? Só que, sei lá, chegou a um ponto em que eu estava tipo, sei lá, a passar por tanta merda ao mesmo tempo, a nível pessoal e assim. Simplesmente caguei, tipo, há prioridades, estás a ver? E caguei um bocado nisto a Twitch. Agora estou tipo, sei lá, a fazer só. Não estou a tentar grindar isto. Se eu precisar de ficar tipo 2 semanas sem streamar, fico. E não vou preocupar-me tipo se não estou a fazer live, estás a ver? Sei lá. Acho que é um bocado isso. O Noah ajuda-me a filmar. Pá, posso lhe perguntar se ele quer ajudar, mas eu duvido que ele queira. Duvido que ele quer. Filó, eu cheguei-te a dizer o que é que... Espera aí. Eu cheguei a dizer-te o que é que eu cozinhei, não cheguei? Aquelas bolinhas. O pessoal estava a tentar adivinhar o que é que era. Tenho de editar esse vídeo, por acaso. Não vou editar agora em live, porque senão vai ser uma seca para vocês verem. Mas... onde é que está? Onde é que está a minha conversa com o Noah? Olha aí, ó, Filó, reconhece esta árvore? Reconhece esta árvore? E esta pessoa? Deixa-me lá ver se ele já me deu a sério, já. Ok. Tenho de sacar isto, bros. Já fez, não apresentei, explica o que eu faço, soltei. Não sabe, não. Na hora 200 foi para 20. Opa, Mas imagina, é muito fodido segurar pessoas de raid. Muito.
Muito. Tipo, eu já levei raids enormes e independentemente do que tu faças, o número vai sempre descer. Portanto, tipo, opá, é aquela cena. As primeiras vezes que acontece, tu ficas a pensar, será que fiz alguma coisa de mal? Ou, tipo, poderia melhorar alguma coisa? Mas, honestamente, tipo, não há muito que possas fazer para segurar pessoas de raid. Porque a maioria do pessoal que vê streams já está fidelizado a certos streamers, estás a ver? E tem muita dificuldade a abraçar novos streamers, digamos assim, estás a ver? Então, sei lá, eu não fico sentido quando o pessoal vem aí de uma raid e vai-se embora. Tipo, é normal, tipo, estás a ver? Não fala e agradeço a quem vai embora. Sim, sim, claro, exato. E fazes bem, já. Mas é aquela cena, tipo, quando é as primeiras vezes que acontece, se calhar, tipo, ficas um pouco triste ou assim. Eu, pelo menos aconteceu-me, estás a ver? Quando levei as primeiras raids assim maiores e o pessoal basava todo eu. Pô, quê? Tipo, a minha stream não é fixe? Ou, tipo, não estou a fazer bem as coisas? Mas depois com o tempo, já, fui-me apercebendo, tipo, é normal. Isto já sacou? Ou está a sacar? Está a sacar. Sacar. Esqueci a falar. Ah, sim, sim. Não, imagina. Receber a raid, acho que toda a gente fica feliz, né? Mas imagina, quando o pessoal base todo, ficas a... Tu não, mas no meu caso eu, né? O gajo fica a pensar, tipo, bro, o que é que eu fiz de mal? E eu ajudei com alguma coisa? O que é que eu ajudei? Já não me lembro, Filó. O que é que eu ajudei? Não estou a ver. Olha, ele também me ajudou, ele emprestou-me o dinheiro para comprar o Dave coisa. O Dave da Diver. Eu estava sem dinheiro no PayPal. Mas já, principalmente no início, tem aquela magia, receber a primeira raid, receber os primeiros follows, o primeiro sub, a primeira donation, e assim, aquelas cenas que tipo marcam mesmo. A malta foi bem fixe, yeah. Não sei, que ele não disse. Mas onde é que ele te disse que eu o ajudei? Não me lembro o que é que eu fiz. Estou a tentar pensar. Eu não tenho ido levá-lo à escola, então não pode ser isso. Não sei o que é que eu fiz. Faço ideia. Não gasta de sub? Yeah. E decidem, yeah. Ah pá, depende. Sim, eu estou a perceber o que estás a dizer, yeah. Acho que depende muito, tipo, de qual é o teu propósito aqui na plataforma, estás a ver? No início, tipo, o meu propósito era crescer, estás a ver? Tipo, eu queria mesmo fazer vida disto, então, como é óbvio, eu precisava, tipo, para fazer vida disto, como é óbvio, eu precisava de apoio financeiro, não é? Como é óbvio. Mas não é como se eu ficasse tipo a pedinchar, tipo, malta, tem de dar sub, malta, ainda não deram sub hoje, não sei o quê. Acho que isso tipo também é um bocado fora, estás a ver? Mas, yeah, tipo, acho que é legítimo uma pessoa, tipo, sei lá, está aqui e o pessoal gosta de ver, acho que é legítimo o pessoal querer ajudar, estás a ver? Não podemos trocar mensagens, não sei se... Ah, ok, estavam a falar por privado, estava a ver se ele tinha dito alguma coisa no Discord ou assim. Sei lá. Sabe lá que falas com o Noah. Como é que eu vou adivinhar? Achas que ele me diz, olha, estou a falar com X pessoa e isto e aquilo? Eu mal falo com ele nem sai do quarto, Filó. Eu mal vejo o meu irmão. O meu irmão. Aliás, aqui em casa sempre foi assim, é tudo para cada lado. A minha mãe no quarto dela, ou na cozinha, eu aqui, o Noah no quarto dele, está feito. Ninguém se vê. Vemos às vezes quando é para ir comer. Às vezes. Porque outras vezes eu como aqui. É o que é.
Sim, é isso, é isso. Depois cada um vai ter o seu objetivo. Tu, tipo, no teu caso, como és artista, queres, tipo, vender o teu trabalho, né? Promover-te. Yeah. Pá, é como eu estava a dizer, no meu caso, como eu queria fazer vida disto, tipo, tinha aí subs, tudo ativo, né? Agora, tipo, nem sequer tenho contrato com a Twitch, nem dá para me darem sub nem bits. Mas, yeah, tipo, não é como se eu estivesse sempre a pedir, mas tinha aí para quem quisesse dar. E, como é óbvio, agradeci. Aliás, tipo, sei lá, já se passou aqui tanta cena maluca neste canal, já aconteceu tanta coisa. O pessoal, tipo, sei lá. Imagina, quando uma pessoa, antes de começar a criar conteúdo, tu nunca pensas que alguém alguma vez vai chegar aqui e vai disputar 10 euros, estás a ver? Tipo, quem é que, na sua perfeita consciência, tirar 10 euros da sua carteira, o seu dinheiro que suou para ganhá-lo e trabalhou, verteu lágrimas e suor para. Estás a ver? E vai-te dar 10 euros, bro? Como assim? Entendes o que eu estou a dizer? Tipo, sei lá. Então é um bocado inacreditável quando acontece as primeiras vezes, tipo, não estás a contar. Pera, as pessoas estão-me a dar dinheiro? What? Pá, mas depois, sei lá. Acho que essa beleza da Twitch é tipo. A sensação de comunidade, as pessoas gostam da tua stream e querem tipo que a tua stream melhore, querem tipo ajudar-te, querem conhecer-se umas às outras no chat e no Discord. Querem tipo sentir que fazem parte da comunidade, sentir que estão a ajudar a construir alguma coisa, estás a ver? Eu acho que é tipo muito por aí que o pessoal ajuda. Tipo, se fores ver aí abaixo o meu top donator, bro, tipo, what the fuck? Ele é maluco, estás a ver? Eu nunca na vida sequer pensei ganhar, sei lá, 20 euros com isto. E ele tipo. Ele pagou-me um monitor, bro.
quando vou à casa de banho ou vou à cozinha. Não vou estar sempre ali com ele, ou ele aqui comigo. Estás a falar também como se eu nunca... Se eu visse o meu irmão dar na Ana e vivemos na mesma casa. Não, não é assim. Tipo, às vezes ele vem para aqui. Era no outro dia, eu... Quando tive este jogo, o House of Torment, eu sei que ele gosta de Vampire Survivors e eu chamei-lhe se ele queria vir experimentar o jogo e ele teve aí uma horita a jogar no meu PC. O que é que tem? Agora, não tenho de andar sempre mãos dadas com ele. Pá, eu acho, na minha opinião, pá, não sei comparar com outros porque eu não vivo noutras casas, mas eu acho que na minha opinião temos uma relação normal de irmãos. Tipo, às vezes vamos sair juntos. Aliás, eu acho que até fazemos mais que irmãos normais. Há muitos irmãos que nem vão sair juntos, né? Às vezes vamos sair juntos. Mas é o que eu estou a dizer, tipo, tem uma diferença de idades enorme, tipo, não... Sei lá, por exemplo, um exemplo. Ele, primeiro lugar, ele é vegetariano. Não dá para ir a quase sítio nenhum comer com ele. Ou vamos ao Mac que tem lá o hambúrguer vegetariano, ou vamos ao Burger King que tem lá os nuggets vegetarianos. Certo? Agora, não posso ir a um restaurante de sushi com ele porque ele não gosta de sushi. Não posso, tipo, ir a uma churrascaria porque ele não come carne. Tipo, bro, não há muitas opções, não posso fazer milagres. Já quando é para mandar vir comida aqui para casa, é tipo, é um 31. Tipo, tá foda. Sei lá, e depois, tipo, é como eu estou a dizer, as conversas, tipo, nós não gostamos de nada, tipo, igual, estás a ver? As nossas conversas é, tipo, sei lá, cenas random. Não temos cenas específicas para falar, eu não lhe vou perguntar, então, ouviste o novo álbum que saiu de não sei quem? Tipo, ele não ouve o que eu ouço, ele ouve cenas completamente diferentes. Não vê filmes que eu vejo, não vê séries que eu vejo, não joga maioritariamente os jogos que eu jogo. Ele joga Sims e Roblox. O que é que queres que eu fale com ele, Filó? O que é que eu lhe vou perguntar? Então, está tudo bem? Chegar a ver dele, então, está tudo bem? Tá. E tu? Também. Tchau. É assim no Tinder, ó Filó. Mandas um oi, tudo bem, já ardeu. Ninguém te responde. Pá, mas já, não sei. É estranho. Não sei. Ser irmão de alguém é estranho. É tipo... Principalmente mais velho. É tipo, é seres pai, mas sem a autoridade de ser pai. Então é tipo um trabalho bem ingrato. É tipo, why even bother, bro? Sabes? I don't know. Mas bem, de qualquer das maneiras, manos, está tarde para caralho. São quase 5 da manhã. Não é que eu vá dormir, mas... Será que eu devia dormir? O que é que eu disse que ia fazer amanhã? Cooking stream? Stream na cozinha? Mas que é à noite, né? Vou fazer de manhã. De manhã não, ao almoço. Manos, e se eu fizer à hora de jantar pizza caseira? Mano, mas ia ter de fazer a massa ou comprar a massa. Se eu fizer outra coisa sem ser pizza. Ideias. O que é que eu posso fazer que seja simples? Ah, Filó, ia-te mostrar. Estava a sacar, enquanto vocês pensam em ideias para me dar. Estava a sacar, olha aí. Isto só sacou nos vídeos? Aí, bro, bem feio. Vai dormir que eu também vou? Não sei se vou dormir, mas... By the way, eu estava com luvas porque tinha um corte na mão, ok? Não é porque eu tenho nojo de mexer em comida, bros. This should be enough. E o vídeo está em inglês, que é para o canal do YouTube. Let's hope so. That doesn't... Vais ver, ó Filó, vais ver o resultado final, até ficas maluca. Olha aí o queijo feta. Bro, way better than expected. I was expecting the cheese to fall apart. Like that. Hey, it's the same for... Bros, para mim é bué cringe ouvir-me falar tipo em vídeos e assim, e em streams. Eu não consigo rever as minhas coisas, faz-me bem confusão.
as you can see, here they are. Mano, fried. olhem aí. They don't look and see. Onde é que eu os molho? Pera aí. Olha aqui, ó, Filó. As a place where to put them after. See? Basicamente, era, Guys, this worked out pretty well, way better than expected. era cubinhos de feta e depois tu molhas ali na mata de cerveja e farinha, não é? E resumidamente, eu vou mostrar. And we have the cheese, right? Acho que vou mostrar. The batter and the cheese. The oil seems to be eating up, so let's start. Olha aí o crack. I'm not sure. Mano, mas este é o problema. Se não tiver o Noah a gravar, ou assim, tem que estar a fazer tudo ao mesmo tempo, fica uma merda o vídeo. I apologize for it. I just don't know what I could be doing different to make it better. Olha aí. Vou molhar o feto. This should work, right? You guys can see me dipping it, and then I'm gonna put it there in the oil, but you won't be seeing that part right now, but I'll try to show you anyway. Okay? Oil is getting pretty hot, so let's dip it. Boom. Olha aí o crack da Evenly cozinha ao coated, Filó. right? As you can see, and then we throw it in the oil. Isto ficou tão bom, vocês não têm noção, muitos. Gently put it in Descansar, boa continuação, até mais. Vai lá, Kika, obrigado por estar aí, obrigado pelo follow e obrigado pela conversa também. Bom descanso. Fica bem. Depois eu vou-te chatear sobre o livro. Para tu me dares umas... Okay. I'm gonna Umas show opiniões, you se não te guys importares. this one going into the oil, just so you guys can see it at least once, you know. Come with me. Come with me. In here. Olha aí, vamos mostrar isto aqui You guys see this one? no óleo quente. Evenly coated, and let me. It's going into the oil. There we go. Isto ficou tão bom. Okay, Obrigado, now what I'm Kika. gonna Obrigado, do bom is descanso. I need to set up Espero que tenhas gostado da stream. a place where to put them after. Espera aí, vou passar à frente. Olha aí, ó Filó. So yeah. So the thing. Já estou a mostrar o vídeo todo, ainda nem postei no YouTube. Privilégio de estar na The stream. lemon, and then I'm gonna try the other one with the lemon. You can do all kinds of sauces like sriracha mayo would be good on this, marinara sauce as well, some garlic. Let's see how it goes. Mano, isto estava tão bom! Let's see how it goes. Era quente para caralho. Oh boy. Bro, peraí, para tudo. Eu tenho o nariz torto ou é da luz? Pera. Não pode, eu tenho o nariz torto, mano, nunca ninguém me disse. Isto é normal? Ou é da luz, não é? Diz-me que é da luz, por favor. Está aqui a luz. Não, eu tenho o nariz torto, bro. Peraí, não. Eu tenho o nariz torto? Bro, eu não tenho o nariz torto, certo? Isto é da luz. Pera. Não, era do ângulo em que eu estava. Não está torto, afinal. Foda-se. Espera, ó Filó, ajuda-me aqui. Eu tenho o nariz torto ou não tenho o nariz torto? Eu sei que é grande e feio, mas tipo, é torto? Essa parte eu não sabia. It's pretty strong. I like it. But the thing is, it's so gooey because it's been fried, so it's just perfect. And then the batter has this really nice texture. A minha mãe. flavor. I would say like the feta cheese is already pretty strong, so you don't need like a lot of flavor on the batter, but it's still nice. I'll maybe add a little bit more garlic or a little bit more oregano, but overall it's so nice. And the texture, oh my god. Não para ver bem? Espera, porquê que tá... Não. Porquê que estava a tremer? Estava a tremer para vocês também?
Oh boy. Feta cheese, as you might imagine, is pretty strong. I like it. But the thing is, it's so gooey because it's been fried, so it's just perfect. And then the batter has this really nice texture and flavor. I would say, like, the Tava? feta cheese Yeah, não already- percebi o que é que aconteceu, mas acho que já deu fixo. The feta cheese is already pretty strong, so you don't need like a lot of flavor on the batter, but it's still nice. I'll maybe add a little bit more garlic or a little bit more oregano, but overall it's so nice. And the texture, oh my god. Bro, eu acho que não tenho nariz torto, fora brincadeiras. Acho que o meu nariz é direito, bro. Não é? Bro, eu acho que o meu nariz é direito. Cheers. Já dei um spoilerzinho do vídeo, já chega. Bem, ó Filó, vou acabar a stream. Não vou já dormir, mas vou ficar aí a chilar um bocadinho, a ver a stream do ENG-PT ou assim. Vamos ver se ele ainda está live, para ele dar uma raidzinha. Tá. Bem, vou dar raid ao ENG-PT. Na Kick não vou dar raid. Preciso pelo menos 5 espectadores para dar raid na Kick, só estou com 4. Isto não me deixa dar raid. Bem, meus putos, uma boa noite a todos, obrigado por terem passado aí. Mais uma vez, obrigado também pelos follows. Porra. Mano. Ok. Obrigado pelos follows, Luís e Kika. Obrigado ao Xaviter pela raid. E obrigado mais uma vez ao Goody pela donation enorme. Fiquem bem, bros. Beijinhos e abraços. Obrigado por terem passado aí. Não se esqueçam de seguir as redes sociais. Agora também já podem seguir no Patreon. Não precisam de pagar para seguir no Patreon. Podem seguir gratuitamente no Patreon. Portanto, se puderem, façam isso que eu agradeço. E se quiserem pagar o Patreon também estão à vontade. Não vos vou impedir. E é isso, manos. Uma boa noite a todos. Obrigado por passarem aí. Beijinhos. E vemo-nos amanhã. Fui. Matter of fact, you should get used to it. Don't talk so much. I gotta get